Eu vou me apresentar a vocês, tá? Hoje nós temos uma noite muito especial, tô vendo bastante comentários. Luana de Belo Horizonte, Minas Gerais, a Cássia, Ronei de Minas. Ó, parece que tem muita gente de Minas, hein, pessoal? Eu tô falando aqui direto de Goiânia, minha terra natal, mas hoje eu moro em São Paulo. Otacílio, ok. Pessoal, que bom. Então vamos lá. Primeira coisa, deixem o caderninho aí, a caneta, tá? A água anotada, isso. A Silvia já está preparada para que a gente possa realmente anotar os pontos essenciais. Esse tempo precisa ser muito bem aproveitado, porque eu tenho muita coisa para dizer para vocês, tá? Eu tenho algumas anotações aqui, e essas anotações elas servem justamente para que eu possa trazer para vocês o essencial. E nessa noite, vocês vão compreender como é possível a gente acessar o inconsciente e trazer resultados rápidos para o nosso cliente em até 8 sessões. E com esse resultado, a gente ser reconhecido verdadeiramente, porque às vezes nós somos reconhecidos, mas não verdadeiramente, né? É só aquela coisa assim, ah, minha psicóloga, minha terapeuta é boazinha. E principalmente para que a gente também tenha um retorno financeiro disso. Tá? Eu quero começar contando para vocês, eu sou Mirela Neri, sou psicóloga, formada há 25 anos, e entrei nessa área, gente, porque eu amo gente. Eu amo relacionamento. Pensa uma pessoa que vive pelas suas relações. Então, eu vim para a área da ajuda nessa expectativa mesmo de trazer solução. Esse é o meu maior desejo, né? Trazer soluções para as pessoas daquilo que elas mais procuram. Mas uma coisa que eu não sabia, e isso é muito importante eu dizer para vocês, que o meu desejo profundo pela ajuda, a minha expectativa enorme em salvar vidas, em tirar a nação brasileira da escravidão emocional, eu falo que o nosso país é um país escravo emocionalmente, vinha de uma dor. Na verdade, gente, eu tinha uma compulsão pelo estudo. Eu tinha uma compulsão pela ajuda. E o que eu não sabia, verdadeiramente, é que essa compulsão, na verdade, era um pedido de socorro. Isso significa que eu me dediquei muito, eu estudei demais, porque o meu psíquico clamava por cura. E eu vou contar para vocês mais ou menos como isso funcionou. A primeira vez que eu fui para um psicólogo, a primeira vez, que está fazendo algumas mudanças aqui, pessoal, deixa eu só ver como é que tá isso aqui. Tá. A primeira vez que eu fui, peraí. Tá. Uhum. Tá, pessoal, vamos deixar as câmeras abertas, porque como a gente está falando sobre o inconsciente, eu preciso ver vocês, tá? Porque assim eu sei perceber claramente com que profundidade vocês estão realmente assimilando a matéria. Então vamos lá, a primeira vez que eu fui para um psicólogo, eu fui levada pela minha mãe, que entendeu que aos 14 anos eu precisava de ajuda. E de fato eu precisava, porque eu tinha uma tristeza e eu não sabia explicar. Minha mãe ficava muito impressionada que nos dias que eram dias para eu estar mais feliz, mais em paz, comemorando, por exemplo, como no meu aniversário, em festas, né? Eu sempre dava um jeitinho de sabotar. Eu sempre criava um problema, apesar de ser uma filha muito boa. Então, aos 14 anos, ela resolveu me levar para o psicólogo, e que, na verdade, era um psicanalista, homem. E quando eu cheguei lá, gente, eu me deparei com um senhor com a barba grande. Hoje, barba é natural, né? Naquela época, quem usava barba, para mim, era só homem bravo, né? E ele, uma barba, psicanalista, ele me colocou do outro lado da sala e ele fez a seguinte pergunta. Mirela, por que que você está aqui? E aí eu pensei assim, não sei. Aí ele disse para mim, o que que você está sentindo? Por que que você está chorando? E aí eu pensei, não sei. E aí ele falou para mim assim, mas o que que está acontecendo com você? Qual que é o seu problema? Aí, gente, eu tive a certeza absoluta que eu estava no lugar errado. Porque eu imaginei que eu iria lá para que ele pudesse me falar tudo isso. Para que ele pudesse me dizer, olha, minha filha, olha, Mirela, o que você está sentindo é isso, o que você está passando é por essa razão, os sentimentos funcionam dessa maneira. E aí, sei lá, eu queria que ele me ajudasse a parar com aqueles sentimentos. Só que, gente, eu saí de lá muito, mas muito, mas muito pior do que eu entrei. Porque eu tive vergonha do que eu estava sentindo. Porque eu tive vergonha dele perceber o meu choro e eu não ter resposta para aquilo. Eu tive muita culpa, porque aí eu comecei a pensar assim, por qual razão eu estou assim? Não existe razão para eu estar assim, porque afinal de contas, eu venho de uma família tão boa, né? As coisas funcionam bem em casa, tá tudo dando certo com os meus pais. Meus pais são bons, meus pais são generosos. E isso, gente, me fez voltar para casa sem resposta. E com uma dor maior ainda. Porque quando você tem um problema e é despertado em você culpa e vergonha sem solução, a tendência do problema é se agravar muito. E foi assim que eu comecei a minha relação com a psicologia. E foi exatamente assim a minha primeira experiência num consultório de um profissional da área da ajuda. E eu quero te dizer que talvez essa tenha sido a experiência mais importante da minha vida, porque ela também me trouxe muita clareza do quanto é ruim
sofrer sozinha. Ela me trouxe muita clareza do quanto é ruim você buscar respostas que têm o objetivo de sustentar a sua vida e não encontrar. Né? E eu gostaria de saber quem também passou por essa experiência. Coloca aqui para mim. De já ter procurado ajuda de alguma forma, não só na psicologia, tá, gente? Em qualquer abordagem, e ainda não encontrou. Coloca para mim, por favor. Se já passou por isso, eu. Ok, ok. Olha quantas pessoas, né? Tá? Sim, psicologia, terapia, mas hoje eu já encontrei, me tornei terapeuta, que bom. Uhum. O pai descobriu, mas não tratou. Nunca me adaptei com uma psicóloga, sofri muito dentro da igreja. Ok. Tá. Isso, gente, acontece com muita frequência. Muito mais frequência do que a gente imagina. E hoje eu quero conversar com vocês, trazer uma direção, trazer clareza, trazer muito discernimento, né? Para que a gente compreenda que isso acontece, mas não precisa ser assim. E aqui, em nenhum momento, eu estou aqui para desmerecer o que existe, para julgar o caminho que você já fez, para criticar ou subestimar qualquer abordagem. Eu estou aqui para mostrar para vocês que existe um caminho que talvez você ainda não tenha percorrido. Ou talvez já, né? Vocês vão me contando ao longo da nossa aula, se vocês já percorreram, se vocês conhecem ou não, tá? Mas eu quero dizer que essa experiência me fez compreender que as pessoas precisam de ajuda muito mais do que elas imaginam. E elas encontram muito menos do que elas também gostariam, ok? E aí, gente, eu fui fazer psicologia, né? Inevitavelmente, eu fui fazer psicologia. Na época, eu acreditava que é porque eu tinha um coração bondoso, e realmente eu tive e mantenho esse coração bondoso, mas eu tinha uma compulsão pela solução. Eu tinha uma necessidade gigantesca de encontrar dentro de mim respostas para aquele vazio. Era como se fosse um oco dentro de mim, sem nenhum motivo plausível. Eu fiz psicologia, me formei em 2000, eu entrei em 1995, formei em 2000, e me dediquei profundamente a estudar. Eu fiz muitas especializações, muitas. Inclusive, gente, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pabline, você me ajudar a abrir aqui? Vou pedir ajuda para os universitários, para a gente poder abrir aqui. Peraí, só um minutinho, pessoal. Aqui. Sim. Só um minutinho, porque o material, ele ajuda a gente a ir com mais agilidade. Bom, enquanto eles abrem, eu vou contando para vocês. Eu decidi fazer psicologia jurídica e criminologia. Mirela, mas o que te levou para a área do crime? Né? O que te fez? Essa aqui, isso. Coloca para mim, por favor, só um minutinho, pessoal. Essa tela aqui, ó. Ok? Tá? Ok. Pessoal, então o que me fez ir para psicologia jurídica e para criminologia? Eu entendi que eu precisava aprofundar mesmo, porque por mais que eu buscasse resposta, para mim era terrível, terrível dormir sem solução. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, eu procurava alívio. Eu procurava cura, mas encontrava alívio. E assim que eu me formei, eu já comecei a atender na clínica. Enquanto eu atendia na clínica, o que eu percebia? Eu vibrava com as vitórias dos meus pacientes. Eu ficava muito feliz com os resultados que eles obtinham. Mas o que acontecia é que daí a pouco eles voltavam a repetir o mesmo padrão de comportamento. E de novo, e de novo, e de novo. E eu dizia para eles assim: não, mas você não pode fazer isso. E ele voltava a fazer. Eu dizia para eles, não, mas isso não é adequado. E eles faziam de novo. Mas fulano, a gente já não combinou que a partir de hoje você não faria mais aquilo? E ele voltava a fazer. Isso me instigava. E aí eu comecei a perceber, estudando um pouco a psicanálise, um pouco não muito, né? Estudei muito a psicanálise, que o inconsciente era uma força muito maior do que a gente podia imaginar ou tocar. Que o inconsciente era uma parte muito significativa da nossa estrutura psíquica. E eu, decidida a ser uma profissional diferente daquele profissional que eu encontrei no começo da minha carreira, tomei uma decisão. Eu não vou parar enquanto eu não tiver as respostas que eu preciso. E aí eu fui para a área jurídica, entendendo que a criminologia e a psicologia jurídica eram as áreas mais desafiantes para se compreender sobre comportamento. Então eu decidi me especializar e atuar nessa área. Me especializei na área clínica em psicodrama, fiz 2 formações em PNL, fiz 2 formações em Eneagrama, fiz hipnose, fiz 3 formações em constelação familiar, fiz psicologia pré e perinatal e fiz o método Frame. Gente, tudo isso para te garantir uma coisa, importantíssimo. Muito conhecimento jamais é sinal de resultado, quando se fala de psicologia. A gente tem uma urgência de aprender para ajudar mais, porque eu acredito que, assim como eu, você é aquela pessoa que tem sede por contribuir. Talvez você seja aquela pessoa que nunca trabalhou com ajuda, mas que todo mundo diz para você assim, ó, fulano, mas você é boa.
em ajudar as pessoas, né? Você tem facilidade, você podia trabalhar com isso. Ou talvez você seja um psicólogo que já está aí na caminhada, ou um terapeuta, né, se empenhando para gerar o melhor de todos os resultados. Mas assim como eu, investiu muito, mas tem sempre aquela sensação de que falta algo. Quem tem essa sensação de que falta algo, que trabalha na área, faz assim para mim. É como se tem muito conhecimento, mas ainda tem o desejo. É como se ainda precisasse daquela virada de chave, né? E talvez também tenha aqui profissionais de outras áreas, né? Profissionais como, por exemplo, fisioterapeutas, né? Nós temos muitos pastores também, geralmente por aqui, e que estamos sempre querendo mais resultados. E o que aconteceu comigo? Investi muito, investi demais, aprendi muito, e aí, gente, claro que eu me tornei uma boa profissional. Eu me tornei, isso, a Paula falou assim, nunca é o suficiente. Ó, teve outra que colocou ali que é pastora, mas está sem o nome dela no link. Ah, a Kátia é enfermeira, psicanalista, ok. Então vamos lá, gente. É isso, essa sensação de que nunca é o suficiente, ou eu nunca vou dar conta. Um medo terrível de errar com a vida do cliente. É essa sensação que é presente, né? Que eu não estou preparada. É essa sensação também, eu não estou preparada, eu não vou conseguir. Eu ainda não resolvi as minhas questões para poder ajudar os outros. Essa fala, gente, eu até que superei. Mas eu ia para o consultório, e você sabe uma coisa que acontecia com muita frequência? Isso era terrível para mim. Às vezes, uma das coisas que a gente ia trabalhar, que era muito dolorida, era quando chegava, por exemplo, uma mulher e ela estava sofrendo abuso em casa. Ela apanhava, o marido maltratava, ela passava por agressões. Na área jurídica, isso era muito frequente, né? E aí eu ajudava, naquela época, gente, era uma vitória para mim se essa mulher conseguisse se separar. Era uma vitória para mim essa mulher conseguir sair da relação. Até eu entender um ponto bem importante. Ela saía dessa relação, mas ela atrairia outro parceiro. Igual ou pior. Igual ou pior. Então, eu vibrava com o resultado até eu acordar e perceber que aquele resultado ele não era real, porque ele não foi definitivo. E eu quero que você anote isso aí agora. Uma das primeiras viradas de chave que você vai ter para os seus atendimentos. Quem escolhe o parceiro da sua paciente não é ela, é o trauma dela. Então, a gente não trata relacionamento de casal. A gente trata os traumas e bloqueios que levaram com que aquela pessoa atraísse aquele parceiro. E a atração, gente, vocês vão perceber aqui que ela não acontece pelo pensamento. Ela acontece pelos sentimentos. Então, nessa sede de respostas mais definitivas, nessa angústia de perceber que, apesar de ser uma profissional bem-sucedida, né, ter um bom índice de encaminhamento, eu ainda tinha clientes que se davam alta sozinho, e eu quero que você anote. Cecília falou isso um dia, ela tem toda a razão. Se o seu cliente se dá alta sozinho, isso significa uma coisa bem simples. Ele está avaliando você como se você não tivesse competência para ajudá-lo. Se o seu cliente ele decide a hora que ele vai parar o processo dele, você não está gerando resultado para ele e você não tem autoridade sobre o tratamento dele. Eu ainda era daquelas pessoas que o cliente recebia um pouco de alívio, fazia 2, 3 sessões seguidas, ele ficava um pouco aliviado, na quarta ele não ia. Por que ele não ia na quarta sessão, gente? Para economizar dinheiro, afinal de contas já aliviou. Mas quando ele voltava na quinta, ele voltava pior do que quando ele chegou. Mas mesmo assim eu tinha a agenda cheia, eu recebia bem, mas a minha alma não tinha paz. Eu sabia que tinha mais. E aí eu decidi verdadeiramente me aprofundar no inconsciente. Por isso que eu fiz todas aquelas especializações, para que eu pudesse realmente dominar, compreender o que acontece no inconsciente e de que forma a gente pode atuar para que ele esteja a nosso favor. Coloca para mim aqui, por favor, quem já trabalha com técnicas de acesso ao inconsciente. Enquanto vocês vão colocando, eu vou abrir aqui novamente. Então, eu comecei a entrar em crise. Porque eu me sentia assim, a crise da falsa maestria. Eu dei esse nome para a gente entender que assim, eu tinha muitos títulos, eu tinha uma dedicação fantástica, eu tinha sede pela cura, eu amava as pessoas, eu tinha resultados acima da média da maioria dos profissionais, mas eu sabia que eu estava pagando gelo. Eu sabia que aqueles resultados ainda eram bem aquéns do que o meu cliente merecia. É como assim, ó, o cliente estava com o copo cheio. Ele ia no meu consultório, ele esvaziava o copo e ia embora. Na outra semana, ele chegava com o copo cheio. Ele esvaziava o copo e ele ia embora. Na outra semana, entendeu? E aí, o que eu entendi? Eu falei, não, gente, eu tenho que ser aquela profissional que não vou deixar o copo esvaziar. Não vou deixar o copo encher. Eu preciso ensiná-lo. Que esse copo, ele não pode encher. E como é que eu vou fazer isso? Esse foi o meu desafio. Dominando a arte de usar o poder do inconsciente.
E eu também, gente, vivi uma escravidão financeira, porque eu investia muito, vocês viram a quantidade de informações, né? O paciente, ele faltava, ele não pagava, ele encerrava o processo fora do planejamento que eu fiz. Aliás, eu não sabia planejar sessões. Tratamento, para mim, não tinha início, meio e fim, ele começava e não tinha tempo para terminar. E eu estava sempre escrava, porque eu estava sempre com os mesmos clientes, eles tinham alívio, eles faltavam, quando eles faltavam, não me pagavam. Aquele horário eu não podia colocar outra pessoa, porque eu não sabia se ele ia voltar. Ele tirava férias, e eu não tirava férias, porque eu dependia da agenda cheia, né? E aí eu vivia numa escravidão financeira, fazendo dívida para me qualificar. E eu vivia a síndrome da psicóloga boazinha. Gente, o profissional que ele é bonzinho, ele não consegue ajudar o cliente dele. Porque a gente só ajuda quando a gente entrega para o cliente o que ele precisa e não o que ele quer. Só quando a gente entrega para o cliente o que realmente ele não está enxergando. E por não estar enxergando, ele vai resistir. Só que quando você se sente uma farsa, mesmo entregando o seu melhor, e vive numa escravidão financeira, tudo que você mais teme é perder o seu cliente. Então você vive num ciclo vicioso. E aí, então, eu resolvi trabalhar um pouco mais a questão do inconsciente, consciente e subconsciente. Gente, eu sei que no primeiro momento parece que você já tem essas informações, sobretudo quem é psicanalista, né? Mas eu quero desafiar vocês a ficarem até o final, até porque o final dessa aula, eu vou abrir para vocês a oportunidade de quem quer seguir caminhando junto comigo, mas principalmente eu vou abrir aqui para perguntas e respostas, tá? Se você tem algum caso que você acha que não tem solução, que você está patinando, que você gostaria de ter clareza, eu tô aqui para responder para vocês. Inclusive, eu vou trazer alguns casos que eu tenho certeza aqui que vai te trazer uma percepção, pode ser parecida com aquela que você já tem, mas eu acredito verdadeiramente que na maioria das vezes vai ser uma percepção de algo que você ainda não imaginou, tá? Então, essa imagem aqui é só para a gente introduzir, porque muita gente fala sobre o inconsciente. Aliás, o inconsciente está na boca da maioria das pessoas. Mas a verdade é que a maioria não sabe de fato o que é o inconsciente. Confunde as camadas subconsciente com inconsciente. A maioria das pessoas confundem, gente, tá? E a maioria das pessoas acham que tratando o subconsciente, tratando crenças, está tratando a estrutura mais profunda, mas verdadeiramente não está. E eu vou te provar isso aqui agora, tá bom? Então, o nosso aparelho psíquico, ele é dividido nessas 3 camadas. O consciente é aquilo que você vê, é aquilo que está claro, é aquilo que está nítido, é aquilo que está do lado de fora. Nesse caso aqui, é a árvore. Você toca no galho, você toca nas folhas, tudo isso é visível e é até palpável. É o que a gente tem consciência. Tudo que a gente tem consciência é visível para mim, é perceptível para o outro, tá? Então, é aquilo que a gente tem consciência, é o que está no nosso estado de vigília naquele momento, ok? Nós temos o subconsciente, que é essa camada, olha aí, que está um pouquinho embaixo da terra, só um pouco. Se você cavar o subconsciente, você vai chegar lá. Por exemplo, os traumas de infância, que é o que a maioria das pessoas trabalham, na verdade, as informações, na maioria das vezes, estão no nosso subconsciente. E aí as pessoas tratam crença, tratam traumas de infância, mas estão atingindo a camada subconsciente. Elas não estão chegando profundamente na camada do inconsciente. Percebam, gente, percebam a diferença da profundidade e da extensão do inconsciente. O inconsciente é a base, é a estrutura, é a sustentação dessa árvore. Não se mantém a árvore, tá? Sem essa estrutura, ok? Então, vamos perceber assim. Tem jeito da gente seguir com essa árvore saudável sem tratar o inconsciente? Não tem. Então, pessoal, isso aqui é algo que a maioria das pessoas que estão aqui já viram. Agora começa as revelações e a clareza da profundidade e da dimensão do inconsciente. Combinado? E eu trouxe as imagens porque isso facilita a compreensão de vocês. Então, observem. O que essa imagem nos mostra? Que o inconsciente, ele guarda a experiência de todos aqueles que vieram antes. Olha lá. Quem está visível nesse momento? Você. Mas dentro de você, assim como você recebeu o nariz, você recebeu a boca, você recebeu os olhos, você também recebeu dentro de você as dores emocionais dos seus pais, dos seus avós, os registros emocionais, os registros do sentimento, de tudo aquilo que eles não curaram, também foi transferido para você. Compreende? Você também recebeu isso dentro do seu corpo. E isso, gente, está no seu inconsciente. Assim como as dores e os problemas, a gente também recebeu a força, a coragem, os aspectos positivos. Você não vê, você não toca. Mas dentro de você tem muito mais das histórias da sua família do que você imagina. Do mesmo jeito que eu olho para você e vejo o seu nariz, a gente também pode olhar para você e ver comportamentos parecidos com os seus pais, os seus avós. Por isso que tem família
que a traição se repete, que a separação se repete, e daí por diante, ok? O inconsciente, ele também guarda toda a memória daquilo que você passou dentro do útero da sua mãe. Quando você estava dentro do útero da sua mãe, o seu inconsciente estava assimilando todas as emoções dela. Ele estava registrando no seu organismo tudo aquilo que ela estava vivenciando. Né? Tem alguém mexendo aqui, pede para voltar. Tudo aquilo, gente, teve alguém que mexeu aí, pessoal, se mexer na tela, às vezes vai aparecer alguns sinais, tá? Não fui eu que coloquei esses sinais, e ele não tem um propósito, porque às vezes a pessoa não vê e aí pensa que pode ser eu que coloquei, tá? Mas não é não. Então vamos lá. Esses registros, eles vão ficando no organismo da pessoa. Tudo aquilo que ela viveu dentro da barriga da mãe, ok? Então vamos trazer um caso para a gente entender sobre isso. Eu lembro bem de um caso que, inclusive, aconteceu na clínica, foi uma das terapeutas que trouxe, de uma cliente que ela vivia bem cansada, bem exausta, e ela tinha uma insônia crônica. Nessa insônia crônica, ela não conseguia dormir, já tinha feito todas as formas de tratamento, mas ela não conseguia realmente relaxar para dormir. Durante uma das sessões, para resolver a dinâmica da insônia e também da sobrecarga e do cansaço, foi identificado que quando ela estava dentro da barriga da mãe dela e ela começava a descansar, quando ela parava de se movimentar, o que a mãe dela fazia? A mãe dela cutucava a barriga. E aí, quando a mãe dela cutucava a barriga, ela despertava e assustava. Assustava e despertava. Então, ela dormia, a mãe cutucava a barriga e ela despertava. Isso gerou nela um padrão inconsciente. E por que a mãe dela fazia isso? Porque antes dela, a mãe dela teve uma gestação onde o filho não sobreviveu. O fato desse bebê ter morrido dentro dela despertou nela um medo constante de perder a próxima filha. E para ter certeza que a filha estava lá, ela estimulava a criança. Percebe, gente? Isso gerou nessa mulher esse padrão inconsciente. Isso significa, e eu quero garantir para vocês, que aquilo que influencia a nossa vida é muito mais aquilo que você aprendeu dentro do útero da sua mãe do que aquilo que você vivenciou depois. E o que eu estou te mostrando agora? Que a psicologia, gente, até aqui, ela te ensinou a tratar os traumas da infância. A psicologia e o desenvolvimento humano, até aqui, apontou que as nossas principais dificuldades na vida começaram na nossa infância. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Na nossa infância, o nosso padrão inconsciente de comportamento já tinha sido formado. Porque você aprende sobre relacionamento, o seu corpo, ele registra as memórias, não é depois que você nasce. É quando você está dentro do útero da sua mãe. Compreende? Quando o cérebro ainda não está formado, mas o seu coração já está, o seu corpo, o seu organismo está assimilando todas as emoções, sentimentos que a sua mãe está vivendo. E também recebendo tudo aquilo, assim como está recebendo o corpo e a estrutura física, assim como a estrutura física está sendo desenvolvida para que você venha para a vida, o seu psicológico também está sendo desenvolvido para que você venha para a vida. Compreende, gente? Isso é muito sério, isso é muito óbvio. Só que é estranho que o óbvio não foi percebido. Isso trouxe um problema gigantesco. Você sabe por quê? Se a solução realmente tivesse nos traumas da infância, o nosso país não seria o primeiro no mundo em ansiedade e o quarto em depressão. Não seria. E nós somos o primeiro país no mundo em ansiedade. E eu vou mostrar para vocês por que nós somos ansiosos. Agora. Por que nós estamos deprimidos? A solução não está em tratar trauma da infância. Nós precisamos tratar os traumas e os registros aqui dessa época, daquilo dos nossos antepassados. Vou trazer um exemplo, né, de como a vida daqueles que vieram antes interferem na nossa vida. Uma cliente que chegou e ela não conseguia engravidar. Ela não conseguia engravidar. E essa cliente, deixa eu tirar aqui porque eu vejo vocês. Quando essa cliente chegou e ela não conseguia engravidar, gente, ela já tinha feito tudo quanto é tipo de treinamento. Psicoterapia convencional, né? Tinha feito hipnose, tinha feito PNL, tinha feito constelação familiar, todas as abordagens ela já tinha passado. Na área da medicina, também todas as tentativas. E não conseguia engravidar. E os resultados médicos o seu corpo é perfeito, não tem nenhuma alteração que justifique o que você está passando. Quando a gente utilizou uma técnica para acessar o inconsciente dela, o que ela percebeu? Ela percebeu uma história de uma pessoa que veio antes dela. De uma mulher que veio bem antes. Essa mulher, gente, ela teve um filho que foi roubado na hora do parto. E essa era uma história que ela não sabia. E aí ela percebeu que aquele medo, por essa história da tataravó dela ter acontecido, o medo de perder o filho ainda estava dentro dela. E como ela temia, o corpo dela se fechava para a gestação. E aí o magnífico dessa história é que ela teve uma tia-avó para comprovar e contar para ela o que tinha acontecido.
E quando a gente trabalhou esse medo, porque esse medo estava dentro dela, né? Ela simplesmente ficou livre para ter um filho. 6 meses depois dessa sessão, ela já estava grávida. Compreende, gente? Porque aquele medo ainda estava no organismo dela. Então, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês, gente. Terapia não é conversa. A conversa não vai te levar nessas informações que eu estou passando para vocês agora. Eu vou repetir de novo. A conversa não leva você a acessar essas memórias que estão escondidas no inconsciente. Não leva. E se você não tiver recursos para acessar as memórias escondidas no inconsciente, você não vai ter recurso para promover cura de forma definitiva. Compreende? E é isso que a gente tem que ter clareza. Então, vamos seguir mais um pouco. Vou trazer mais alguns exemplos, porque os exemplos, eles trazem para a gente bastante clareza, tá? Então, a primeira coisa, o trauma e o bloqueio, eles se formam em 3 níveis, tá? Os traumas e os bloqueios, eles podem vir daqueles que vieram antes, que são traumas transgeracionais. A epigenética também já explica isso, tá? A ciência já vem comprovando isso de maneira clara, ok? Tem os traumas de vida intrauterina. Eu tive uma outra cliente também, gente, eu fico aqui contando 1000 casos para vocês, que chegou com transtorno de ansiedade. E o problema dela se agravou tanto fazendo tratamento psiquiátrico porque ela tinha pânico de água. Então a vida dela estava praticamente insustentável, porque onde ela ia tinha água. Então ela começou a não poder mais sair de casa em função do pânico. Quando a gente foi perceber a raiz inconsciente do problema, ela percebeu um momento da vida dela, onde ela estava dentro da barriga da mãe dela, e a mãe dela afogou. E no afogamento, o pai entrou e para tirar a mãe da água, a mãe começou a se debater, estava afogando ele bateu na cabeça dela para ela desmaiar, para ele conseguir resgatá-la. Essa mulher cresceu com ódio dos homens, acreditando que os homens eram agressivos, acreditando que os homens não eram bons, acreditando que os homens iam sempre feri-la, apesar de ter um companheiro maravilhoso. Ela punia esse companheiro 24 horas por dia. E aí, quando você trabalhava com ela, os fatos não tinham motivo palpável para ela fazer aquilo. E aí, quando a gente percebeu essa experiência, a gente percebeu que essa memória traumática, que os ataques de pânico que ela tinha, era o corpo relembrando o momento onde ela estava dentro da barriga da mãe. E aí isso também foi confirmado por uma tia dela depois. Ela falou, não, sua mãe realmente teve esse afogamento. Foi bem próximo, a gente não sabia que ela estava grávida de você, né? Então, esse foi um ponto bem... esse foi um dos tratamentos, para mim, assim, mais lindos, né? Porque crise de pânico, gente, ninguém merece, né? O índice hoje está altíssimo. E depois dessa tomada de consciência e, claro, viver um processo para tratar esses sentimentos, essa pessoa, ela realmente saiu das crises, né? E aí, pessoal, o que a gente precisa compreender? Que o consciente, ele se manifesta aqui, ó. Mas o subconsciente e principalmente o inconsciente, ele se manifesta no nosso interior, dentro do nosso organismo. São memórias guardadas e registradas no nosso corpo, nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. Então, o primeiro passo para a cura é você tomar consciência dessas memórias inconscientes. Só que, gente, tomar consciência não é o suficiente. Você precisa também, além de tomar consciência, ok? Você precisa tratar esses sentimentos, resolver essas emoções e ensinar para esse corpo se comportar num padrão diferente. O que a gente tem hoje são pessoas tratando crenças limitantes como se a crença limitante fosse o problema mais sério para a gente desenvolver um padrão de comportamento. Mas, na verdade, não é. As crenças limitantes, gente, é importante a gente entender que elas são apenas, entenda uma coisa, elas são apenas o sintoma. Elas são consequências das dores mais profundas não tratadas. Então, ressignificar não é o suficiente, porque não se dá um novo significado para uma dor sem tratamento. Então, a gente encontra alívio, mas mais cedo ou mais tarde a gente volta a repetir, ok? E aí, o que a gente precisa entender? Diferente do que também os estudos mostravam até aqui, a gente precisa entender assim, ó, não é a mente que atrai. O que atrai são os sentimentos. Nós nos comunicamos pelos sentimentos. E o Brasil, ele alcançou o primeiro lugar no mundo em ansiedade justamente porque você, assim como eu, assim como os nossos pacientes, tentamos resolver a vida aonde? Aqui, ó, na mente. Pensando, 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 pensando. E quanto mais eu penso, mais ansioso eu fico. Por quê? Porque a solução, gente, não está aqui. O cliente não vai conseguir te dizer o que está acontecendo com ele. Ele vai ficar pior, ele vai se sentir sob pressão, ele vai ter vergonha. Combinado? O que o cliente precisa resolver está aqui, ó. E você precisa saber conduzi-lo para que as informações que estão aqui venham para cá. E assim que ele tomar consciência dessas informações, ele mudar a postura dele no dia a dia, tratando esses sentimentos. Ok? E aí, gente, então nós já falamos de trauma e bloqueios.
que vieram daquilo que as pessoas que vieram antes não curaram. Nós falamos traumas e bloqueios de vida intrauterina, né? E eu quero contar para vocês que o meu trauma, a minha dor foi resolvida o dia que minha mãe perguntou assim para mim: minha filha, me ensina a usar esse método que você desenvolveu. Me ajuda, porque quando você me ajudar a aplicar esse método e eu aplicar em você, você vai conseguir resolver as suas dores. Você vai conseguir, porque até hoje você não recebeu o resultado que você ofereceu. E foi isso, gente. Eu ensinei para minha mãe as técnicas que eu desenvolvi no consultório, ela aplicou em mim e eu tomei consciência da minha dor mais profunda. E foi a partir dessa experiência que eu decidi, então, que eu iria ensinar esse método para as pessoas. Porque eu sempre tive o compromisso de contribuir com a nossa nação. E uma das coisas que mais me atormenta é saber que eu durmo em paz enquanto o nosso povo padece. Porque hoje nós temos muita informação, mas muita informação sem profundidade. Muita informação sem clareza. E eu quero compartilhar algo muito importante da minha história com vocês. Eu sou cristã, tá? E quando eu fiz psicologia, eu cumpri um juramento, né? E lá eles falam o seguinte, que a gente não pode misturar a nossa crença com a crença do paciente. Que a gente não pode levar a nossa crença para o paciente. Então, durante muitos anos da minha vida profissional, eu não falava para os pacientes da minha crença, que eu era cristã, tá? E aí, o que aconteceu comigo? Até o dia que eu acordei e percebi o seguinte, que os maiores desafios que eu enfrentei na minha carreira, por exemplo, de paciente me ligando, dizendo que ia se matar, de mulher tentando assassinar marido, de dores, gente, assim, profundas, mulher sendo violentada pelo próprio marido com arma engatilhada e me pedindo socorro. Em nenhum momento eu encontrei, de fato, solução para isso, nos estudos e nem nas pessoas, no meu conselho ou outros profissionais. Eu quero dizer para vocês que nos momentos mais críticos, quem me sustentou foi Deus. Foi a minha relação com Jesus. E eu não vou deixar de falar isso aqui. Eu não vou profetizar a minha fé aqui, mas eu preciso ensinar algo para vocês. Então, nesse dia, eu me despertei e pensei assim, gente, eu estou fazendo igual Pedro. Quando eu não falo para o cliente sobre aquilo que eu acredito, eu estou negando a Jesus. E isso veio sobre mim um arrependimento muito grande. Isso veio sobre mim uma consciência muito grande de que o CRP, como nenhum conselho, tem o direito de te pedir que você negue aquilo que você é. Eu acredito sim que a gente pode trabalhar e oferecer para as pessoas a psicologia, né? O comportamento humano. Quando a gente fala de repetição de comportamento, gente, eu estou falando repetição de comportamento psicológico, tá? Mas eu decidi, nesse dia, que eu não iria mais deixar de falar disso. E eu falo isso porque tem muitas pessoas aqui que sofrem porque acreditam que se falar dos princípios, né, se falar da própria fé, vai estar ferindo alguma lei, vai estar ferindo. Não. Você vai estar ferindo os seus princípios se você negá-las. Não é tarefa sua converter os seus clientes. Tarefa sua é tratar o psíquico deles. Mas não há necessidade de omissão. E uma das coisas que eu quero explicar para vocês, tecnicamente falando, é que a psicologia ela tem diversas abordagens, assim como o desenvolvimento humano. E o que a gente pode fazer, gente, com muita clareza, com muito discernimento? Você escolher a abordagem que não fere os seus princípios. E uma das coisas que mais me perturbou nessa jornada, e isso precisa ficar muito claro para vocês, é que a psicologia, do jeito que ela era ensinada, ela provocou uma desonra muito grande. Porque quando ela apontava os traumas para os pais, quando ela mostrava que os nossos pais, a luz caiu aqui, gente, que os nossos pais eram os culpados pela nossa dor, isso fazia com que a gente ficasse magoado com eles. Gente, quando a gente fica magoado com os nossos pais, é muito difícil prosperar na vida. Tá bom? Então, eu quero garantir para vocês que você pode ser um profissional, escolher uma abordagem, um tratamento, um método de acordo com os princípios que você acredita. Você pode escolher um método que não necessariamente você vai ter que seguir a mesma religião que a pessoa que está cuidando de você segue, tá? Mas que essa pessoa também não precisa negar para você aquilo que ela é, né? Porque, gente, eu não consigo mais separar. Para mim, não há separação mais, entende? Eu não tenho como te explicar as coisas e dizer que eu não vivo o que eu vivo, né? Na minha relação com Deus, tá? Ok? Então, eu quero trazer a paz para o coração de vocês. Primeiro, para aquelas pessoas que acham assim, Mirela, eu tenho, todo mundo fala, mas eu não tenho coragem, acho que eu não tenho competência. Se você é essa pessoa, você está no lugar certo. Porque as pessoas que mais deram resultado aqui foram aquelas, também aquelas, não é nem justo falar que foram só elas, tá? Mas são pessoas que nunca tinham trabalhado com ajuda. Eu vou chamar algumas para falar para vocês daqui a pouquinho. Tiveram muito resultado, assim como psicólogos também, tá bom? A única coisa que eu quero te ensinar hoje é que existe um outro caminho além da conversa. E você precisa aprender a trilhar esse caminho. Existe um caminho onde você pode honrar os seus princípios. Você pode ensinar os seus princípios fundamentados na psicologia. Uma psicologia que esteja alinhado com sua fé, ok?
sem ter que negar aquilo que você acredita. Porque, afinal de contas, gente, eu acredito que com você também é assim. Na hora da crise, a nossa sustentação, a minha pelo menos, vem de Deus, não vem de outro lugar. Nunca encontrei sustentação em outro lugar. E esses discernimentos também que eu estou trazendo para vocês, gente, vêm da minha intimidade com ele, né? Da minha intimidade. Gente, são muitos comentários, tá? Estou amando, ok? Eu vou ler daqui a pouco, tá? Eu tô numa sede de entregar tudo. Gente, eu tenho uma sede profunda de entregar tudo. Ao final da aula, assim, 5 minutinhos, eu vou abrir oportunidades para quem quiser seguir comigo, na formação comigo. Vou explicar o porquê disso, mas eu quero principalmente um momento para a gente conversar, que eu vou abrir aqui e tirar as dúvidas. Porque eu tenho certeza que eu vou trazer para você que acha que não existe resposta para aquilo que você está buscando, eu vou te mostrar que no inconsciente a gente tem resposta para tudo. Vamos seguir um pouco mais, né? Gente, se deixar aqui, ó, eu vou contar para vocês que as nossas aulas, elas acontecem exatamente assim, do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês. Só que geralmente sem slide, e eu vou falando, mostrando, e vocês vão entrando, e a gente vai, as aulas ao vivo, né? E a gente vai trocando experiências. Porque eu acredito, e uma das coisas que eu mais ensino para os alunos, que o que cura de fato é a comunhão. A comunhão, ela cura. Então, eu digo assim, ó, não é sobre técnica. Você não pode ser um profissional tecnicista, que acha que a técnica vai curar o seu cliente. Que você precisa ter a melhor técnica, porque é ela que vai garantir o resultado e o posicionamento. A maioria das pessoas que estão aqui, que ainda não atendem, ou que já começaram a atender, tem o mesmo ponto. O medo de não ser suficiente. A preocupação de prejudicar a vida do outro. Pouco recurso para investir com um retorno muito pequeno. E vive essa escravidão emocional. E aí a gente fica assim, técnica, 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 técnica. O que nós mais temos é técnica de acesso ao inconsciente. A psicanálise é uma técnica que, dependendo da habilidade do profissional, ele pode sim acessar o inconsciente. É mais difícil, porque é uma técnica mais baseada na fala, né? E a fala, às vezes, ela tem dificuldade de alcançar o que está no inconsciente, mas é possível. A hipnose, a PNL, a constelação familiar, o MDR, a barra de Axe, TRG, transpessoal e outras. Gente, são muitas técnicas que a gente pode utilizar para acessar o inconsciente. Eu quero desconstruir com você a ideia de que tem uma técnica que é porque vocês precisam entender que acessar o inconsciente é o primeiro passo. E você precisa acessar o inconsciente naqueles níveis que eu te mostrei. Eu te mostrei que o inconsciente guarda traumas e bloqueios daquilo que os seus antepassados não curaram. Eu te mostrei que o inconsciente guarda traumas e bloqueios daquilo que você passou dentro do útero da sua mãe. E o inconsciente guarda traumas e bloqueios daquilo que você viveu na sua infância. Só que essa terceira opção, gente, numa escala menor. Porque geralmente os traumas mais intensos e profundos são os primeiros, os mais antigos, né? E, aliás, faltou eu dar um exemplo para vocês de um caso de trauma na infância, né? Eu lembro bem de um caso de um cliente que veio, ele deixou 3 casamentos, tá? E ele abandonou 3 noivas no altar. Ele realmente desistia na hora do casamento. Poucos dias antes do casamento, ele desistia. Um rapaz novo, muito bonito, e estava indo para a 4ª tentativa. E aí ele chegou relatando assim, Mirela, já fiz muito tempo de psicanálise, fiz muito tempo de terapia, tem 10 anos que eu trato a minha vida. E eu sei que tudo isso eu passo pelos traumas que eu vivi em casa. Tudo isso eu passo pelos traumas que eu assisti os meus pais brigando. E aí eu disse para ele, se de fato esse fosse o motivo do seu problema, você já teria resolvido. Se você ainda não resolveu, é porque isso não é o motivo real dos seus problemas. Então, a gente vai precisar trabalhar mais um pouco. Gente, quando nós fomos trabalhando, né, e acessando o inconsciente, eu vou falar alguns pontos sobre o acesso ao inconsciente, para além das técnicas, ele percebeu que quando ele tinha 2 anos de idade, a babá dele fazia sexo oral nele. Gente, vocês conseguem compreender a seriedade disso? E essa babá fazia sexo oral numa criança de 2 anos. Vocês podem imaginar o tamanho do prazer que essa criança sentia? E aí, essa babá, naquele tempo, gente, era muito comum da gente manter a funcionária, trazer funcionária da fazenda, vocês lembram disso, né? Vinha do interior, ficava na casa, funcionária novinha, era menor de idade. E aí essa menina fugiu. Ela fugiu com o namorado e nunca mais voltou. Então, o que ele percebeu? 2 movimentos inconscientes muito profundos. O primeiro é que nenhuma mulher era boa o suficiente porque não dava para ele o prazer que ele sentiu naquela época. Ele estava sempre buscando de novo aquele prazer. Ok? E segundo, ele tinha a sensação de que se ele se entregasse para a mulher, ele seria abandonado. Porque o trauma do abandono, o medo da rejeição continuava dentro dele, depois da experiência. Gente, essa é uma informação que a mente consciente dele nunca alcançaria. E um dos problemas mais sérios que a gente vive no processo de ajuda é o medo de trabalhar com abuso sexual. Abuso sexual e suicídio. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, vocês precisam entender o seguinte, não é sobre técnica. Você precisa de um método. O método é um conjunto de conhecimento.
São abordagens para chegar num objetivo final. Então, eu trouxe um exemplo para a gente entender melhor. O método é como se fosse um mapa da montanha. A gente vai desvendar uma montanha. O método é um mapa. Ele vai contar o que existe naquela montanha, que tamanho tem a montanha, quais são os riscos, quais são os pontos fortes, onde você pode ir, onde você não pode ir. A técnica, gente, é só a ferramenta que você vai usar para explorar a montanha. Então, a gente vai chamar a técnica de equipamento. Me conta uma coisa, que tanto que resolve você ter um equipamento, mas não ter um mapa do lugar que você vai desvendar. E o processo é a clareza do conjunto de ações, a sequência, o passo a passo que você vai cumprir para explorar aquela montanha. Isso significa que para você ter resultado, gente, anota isso, por favor. Para você ter resultado, você precisa ter uma abordagem clara de como o inconsciente funciona. Você precisa entender de gente. Você precisa entender como o inconsciente funciona em todos os papéis da vida da pessoa. Como o inconsciente funciona lá dentro do útero. Como o inconsciente funciona com a mãe, com o pai, com os irmãos, com a profissão e etc e tal. Você precisa ter esse mapa. A técnica, você pode usar a técnica para chegar lá, mas o mais importante é que você precisa saber conduzir qualquer técnica de acesso ao inconsciente para chegar na dor dentro do útero. Entende? É o equipamento. Agora, é necessário um processo, é um conjunto, é um passo a passo. Não adianta eu te dar uma técnica e eu vou te mostrar o porquê que uma técnica em si, um equipamento só, não vai ser o suficiente para você desventar o inconsciente. Você precisa do método e você precisa saber estabelecer o processo. E é o que eu vou te ensinar agora. Peraí. A Pablina está passando? Ah, passou. Então, o que vocês precisam entender? Olha lá, a pessoa, ela vive fases do amadurecimento dela. O seu cliente, quando ele chega geralmente pedindo para você solução. Peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Ele desconfigurou aqui, mas tá bom. Ele chega geralmente, gente, pedindo solução para a vida profissional, para o casamento ou para os filhos. Geralmente na fase do nós. Só que, na maioria das vezes, quando ele tem problema na fase do nós, que é profissão, dinheiro, relacionamento de casal e filhos, é porque existem dores não tratadas na fase do eu, que é com os antecessores, memórias que vieram antes, memórias de dentro do útero, relacionamento com mãe, com pai e com os irmãos. Então, a maioria dos terapeutas e psicólogos e pastores, eles querem resolver o problema do nós. Não se resolve o problema do nós sem tratar traumas do eu. Não adianta se a pessoa chega para você com problema de relacionamento de casal, gente, você não tem que tratar o relacionamento dela de casal. Você vai falar, você vai orientar, mas você precisa tratar as dores dela dentro do útero, o relacionamento dela com a mãe e com o pai, ok? Para que haja cura. Então, o que a gente precisa entender? Vamos lá, a gente já entendeu o que é um método e a gente precisa estabelecer um processo. Como é que a gente estabelece um processo? O cliente chega para você, você precisa definir como você vai trabalhar com ele. Você tem que ter um planejamento. O tratamento tem que ter início, meio e fim. Se não tiver isso, gente, você não está tratando. Você está aliviando o sintoma. Só que isso é como anestesia. Se você anestesia o seu cliente, pensa numa ferida aberta, ok? Se anestesiou a ferida, mas não colocou antibiótico anti-inflamatório, essa ferida vai continuar crescendo. Corre o risco de necrosar e perder aquele membro. Isso acontece muito no processo terapêutico. A gente anestesia a dor do cliente. Um exemplo disso é, o cliente está com problema no relacionamento de casal. A gente acha que o problema é o parceiro. A gente ajuda essa pessoa a se fortalecer para sair desse casamento. Só que não resolveu os traumas que o cliente tem. Aí esse casamento é rompido, mas esse cliente atrai um outro que geralmente é mais agressivo do que o anterior. Então o problema foi anestesiado, mas a ferida cresceu, tá? Então, o que a gente precisa entender da primeira sessão? Gente, a primeira sessão, ela tem 3 propósitos fundamentais. É a sessão mais importante de todas, porque se ela não for bem, não existe continuidade. Nessa sessão, você precisa ser capaz de fazer um diagnóstico, de entender o que está acontecendo, definir um processo, ou seja, um conjunto de ações, um planejamento mínimo de desenvolvimento daquele cliente, tá? E propor para ele o tratamento. Então, nessa sessão, você vai diagnosticar, desenvolver uma proposta de tratamento para esse cliente, e esse cliente precisa comprar o processo de você. Ele precisa pagar as próximas 7 sessões. Aqui nós trabalhamos, gente, com 8 sessões, tá? Compreende isso, gente? Mirela, mas como assim? O cliente vai pagar antecipado? Ele vai pagar antecipado. Porque o pagamento é o que garante a responsabilidade e a disciplina do cliente no processo. Quando o cliente paga depois, ele começa a ter alívio, ele falta, e aí ele não vai pagar para você a sessão. Quando o cliente ele pode faltar ou desmarcar sem pagar pela sessão, ele não tem envolvimento com o processo dele. Então, o pagamento é parte fundamental do processo do cliente. Quando ele paga para estar com você pela primeira vez, ele já está se preparando para assumir a responsabilidade do resultado dele.
Cliente que não paga antecipado, ele se comporta de maneira infantil. E aí, você fica escravo do cliente. Ele que dá a ordem, entendeu? Ele fica com a condução e com a autoridade do processo. E entenda uma coisa, o preço que você cobra também não pode ser pela condição do cliente. Ah, não, mas o cliente não tem condição de pagar. Você não cobra pelo que o cliente tem condição de pagar. Você cobra, gente, pelo tamanho do resultado, do retorno que esse cliente vai ter. Quanto mais competência você tem, mais retorno o cliente pode ter com o seu trabalho. É a base para você aumentar o preço ou não da sua consulta. Mas quando você se sente uma farsa, quando você sabe que você está enxugando gelo, quando você está na escravidão, porque você investe muito e tem pouco retorno, às vezes é muito difícil colocar um preço equilibrado. E aí percebe que isso diminui a sua autoridade e o reconhecimento que o cliente tem por você. Então, às vezes, o cliente te elogia muito, mas não te obedece. Às vezes, ele te elogia muito, mas não te recomenda. Então, na primeira sessão, gente... Ai, Mirella, mas como que na primeira sessão a gente já faz diagnóstico, define o tratamento e vende? Sim. Porque lembra que aqui não é a conversa que é o ponto principal. O diagnóstico você não faz com base no cliente te traz. Você faz com base no inconsciente, é aquilo que nem ele sabe, é aquilo que nem ele tocou. Mas você precisa ser aquela profissional para explicar para ele assim. Por isso, gente, que a abordagem é importante. Isso está acontecendo com você? Lembra eu lá com o psicanalista? Então, hoje, graças àquela experiência, nós somos uma equipe, né, com muitos alunos, inclusive também, que trabalha assim. Quando o cliente chega e relata uma dor ou ele está chorando, nós ensinamos para ele o que está acontecendo. Fulano, esse vazio, ele tem uma origem. E a origem está no inconsciente. Mesmo que você não saiba o que está acontecendo, tem algo acontecendo, eu estou aqui para resolver com você. Nós vamos resolver isso num prazo de mais ou menos 8 sessões. Eu preciso que você venha e nós vamos trabalhar dessa e dessa forma. E aí você vai fazer com ele um compromisso de tratamento, início, meio e fim. Tá claro, pessoal? Vamos seguir porque é muito conteúdo. É muito conteúdo e o pessoal já fica aqui, atento, porque se deixar... Gente, nossas aulas eu começo, eu não quero parar não, viu? Eu sou daquelas que eu gosto mesmo de entregar muito. A segunda sessão, gente, o cliente já pagou o processo todo. Isso significa que ele já está preparado para você intervir, porque quando ele não paga, ele fica te analisando, ele fica jogando, ele quer saber do seu currículo e ele não se entrega, tá? Nessa sessão é muito importante que você faça acordos. Não faça acordo nas primeiras sessões, porque senão pode ser que o cliente não queira se responsabilizar com o tratamento. Você faz os acordos na segunda. Acordos de que o WhatsApp não é para tratamento, acordos sobre faltas são pagas, acordos sobre cancelamento, sobre alta e etc. Fez os acordos, você já vai começar a intervir. E para você intervir, gente, você vai localizar o trauma. Você vai usar técnicas para ajudar o cliente a acessar as memórias traumáticas dentro dele, que podem estar na história que ele recebeu no corpo dele, pode estar na vida intrauterina, memórias de vida intrauterina ou na infância em menor escala. Localizou o trauma, gente, você vai ajudar o cliente a processar essas informações e vai ensinar ele a mudar essa realidade. Ele vai entender, então isso na minha vida está acontecendo porque naquela ocasião isso aconteceu. Então, meu padrão inconsciente é esse e a partir de agora eu tenho que mudar a maneira de tratar as pessoas. Agora ele não vai sentir culpa quando você mostrar isso para ele, porque como os sentimentos e as emoções foram resolvidas, ele não vai repetir mais na intensidade que ele fazia antes, ele vai se resolvendo diariamente. Então, gente, nas próximas sessões, você tem sempre o trabalho de localizar o trauma, intervir e integrar aquilo que foi percebido no passado com o presente, para que a pessoa fique livre para viver com mais leveza, com mais liberdade o agora, tá? Quando a gente vai chegando na sexta sessão, geralmente a gente dá um alerta de conclusão, ou seja, a gente começa a falar para o paciente que o processo dele está sendo concluído. Por quê? Porque uma das maiores dores do ser humano é a rejeição e a separação. As pessoas têm muita dificuldade de se separar. E pode ser que ele sinta, isso é muito comum, a maioria dos profissionais não percebem isso. Quando a pessoa sente que vai se separar, às vezes ela se sabota e ela rompe antes. Então a gente precisa ter esses acordos claros e tratar isso com o paciente, porque quando ele quebra com você o padrão inconsciente que ele tem com todo mundo, a cura se estabelece, tá? Na sétima sessão, então, gente, terceira, quinta, sexta, sétima sessão, a gente sempre vai integrar, localizar o trauma, intervir, tá? E a gente precisa ser pedagógico, ensinar o cliente sobre como o inconsciente funciona em todos os papéis na vida dele, tá? Na oitava sessão, você vai dar um feedback claro, preciso, de como ele vai seguir e concluir com ele o tratamento. Mirella, e se ele precisar de mais sessões? Geralmente, na sexta, quando você der o alerta e começar a conversar com eles, juntos vocês vão identificar. Ele vai perceber, você também. Gente, o inconsciente também se manifesta. Geralmente, essa pessoa começa a ter problema, ela começa a ter dificuldades. E aí é o organismo dela mostrando que ela ainda precisa seguir mais um pouco. Como todo tratamento, a gente achou que era 8, mas nós vamos precisar de mais 4. Nós vamos precisar de mais 2 sessões. Aí você combina com o cliente e segue um pouco mais o tratamento com ele. Tá bom, Mirella, então vamos lá. Qual é a diferença da psicoterapia convencional ou dos métodos que só abordam o inconsciente, mas não tem um processo de tratamento,
para o método da terapia do inconsciente. O foco, né? A terapia convencional, a psicoterapia, na maioria das vezes, ela foca, o caminho da cura é pelo que o cliente fala. Ela foca no que é visível, no que é declarado, no que é dito, né? A terapia do inconsciente, gente, ela foca no organismo e naquilo que está oculto, naquilo que não está visível. Ela foca naquilo que não foi revelado pela fala, tá? Na terapia convencional, a solução está no profissional. O profissional, ele acredita que ele sabe o caminho da cura. Nós, profissionais da terapia do inconsciente, sabemos que a solução está dentro do cliente. E isso, gente, é libertador, porque acreditem, muitos clientes não querem cura. Muitos clientes, eles querem desabafar, eles querem companhias para reclamar da vida. Eles querem colo, eles querem proteção, mas eles não querem cura. Quando a gente acha que a cura depende de nós, nós vivemos escravos dos nossos clientes. Isso é tão pesado e o nível de adoecimento é altíssimo do profissional que se comporta assim. Quando a gente entende que a cura está no cliente e que a gente não tem controle sobre ela, nós trabalhamos com mais leveza, mais humildade, e o resultado é bem mais alto. Por exemplo, todos esses casos que eu contei para vocês, nenhum deles, a mente consciente do cliente sabia dessas informações. Como é que eu ou qualquer outra pessoa poderia supor isso? Tá? Então, na terapia convencional, o preço ele é cobrado fora do processo e é de acordo com a condição do cliente. Às vezes, nem é o terapeuta que põe o preço ou cobra, às vezes ele resolve isso com a secretária. Isso faz com que a pessoa que chegue tenha uma postura infantil e imatura. Por quê? Porque ela negocia, ela barganha, né? E você não pode negociar e barganhar com o resultado dele. Como é que você vai topar ele negociar e barganhar com o seu resultado? Ah, mas o cliente está com problema financeiro. Claro, se ele tem problemas emocionais, ele está com problema financeiro. Mas se você assume a responsabilidade, o problema financeiro do seu cliente, você perde a oportunidade de ajudá-lo, porque agora você está com o problema dele, ok? Tá. Na terapia do inconsciente, o preço faz parte do tratamento. Ou seja, quem vende, quem estabelece isso é o terapeuta. Recebe e depois desconta as faltas e cancelamentos, né? Ou seja, na terapia convencional, se o cliente falta e cancela, você paga por isso, porque você não vai receber. No nosso método, não. Você vai receber, por isso ele não vai faltar e a gente tem mais resultado. Terapia convencional, a gente não planeja e não estabelece prazo. Ou então faz sessões meio que mágicas. Constelação, hipnose, técnicas de acesso ao inconsciente, mas sem um processo de resolução seguinte, tá? Aqui nós trabalhamos com planejamento de 8 às 12 sessões. A psicoterapia convencional, gente, eu coloquei aqui só para vocês terem uma noção do preço, né? Se a gente cobra, eu coloquei aqui, ó, R$ 560 a sessão, que é uma média que nós cobramos por aqui, né? R$ 560 a sessão. Se for no método convencional e a pessoa precisar de 6 meses, o tratamento vai ficar 13.440. Geralmente é pago mensal, depois que a sessão cumprir, então são 6 de 2.240. Mas se a gente trabalha com o método da terapia do inconsciente, olha a diferença, né? O tratamento fica R$ 5.420 e pode ser parcelado em 12 vezes de 596. Então, quer dizer, esse cliente, ele vai sair mais rápido, vai liberar horário para mais cliente e o fluxo da agenda vai ser maior, tá? Ou seja, você pode receber mais clientes. Quando a gente trabalha com cliente 6 meses, é cansativo, a agenda fica retida com as mesmas pessoas, você cresce pouco e ele cresce pouco, porque a troca é pequena. Agora, gente, um dos problemas mais sérios, e aí a gente já está concluindo, que agora eu vou abrir para vocês fazerem perguntas e respostas, é que na terapia convencional, na psicoterapia, nesses métodos, geralmente o profissional escolhe o tema que ele quer trabalhar. Ele fala assim, eu não trabalho com abuso sexual. Eu não trabalho com suicídio. Eu pergunto, por que você não trabalha com abuso sexual? Por que você não trabalha com suicídio? Eu tenho medo, eu não consigo. Só que quando você trabalha com a terapia do inconsciente, você precisa estar preparado para trabalhar com tudo. Porque você não sabe o que vai surgir. Você não sabe a origem da dor. Entende? Portanto, você é um profissional qualificado para ir no profundo, naquilo que é, de fato, a solução. Ok? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui? Antes de mostrar isso, eu quero dizer uma coisa importante. O que eu estou mostrando para vocês aqui? Em nenhum momento eu estou aqui para dizer que as abordagens estão erradas. Não tem nada de errado com as técnicas, não tem nada de errado com as abordagens. O que está errado é que, na maioria das vezes, a gente usa tudo isso sem entender de gente. A gente fala do inconsciente, mas nem sabe o que é o inconsciente, não conhece as dimensões dele, não compreende sobre a formação do trauma, não compreende como o inconsciente funciona em cada papel. A gente trabalha a fase do nós, sendo que o bloqueio está na fase do eu. E aí a gente aprisiona o cliente e a gente se aprisiona. Então, eu estou aqui para abrir o olhar de vocês. E eu quero contar para vocês, a maioria das pessoas pensa assim, não, Mirela, eu quero me formar em psicologia, então, para eu ter mais qualificação. E aí eu estou colocando para vocês aqui, para vocês entenderem qual é a realidade de você buscar uma formação em psicologia hoje. Você vai levar 5 anos e você vai investir, em média, R$ 65 mil nesses 5 anos. Nós estamos falando de 1.825 dias da sua vida, tá? Investindo numa formação que vai te ajudar a tratar a fala. Na psicologia, gente, o que você vai fazer? Não é que não seja importante, eu estou dizendo que você vai encontrar. Você vai conhecer muitas informações, tá? Muitas, de todas as abordagens.
mas você não vai ter a profundidade. Eu estou falando isso porque muitas pessoas me perguntaram sobre isso no questionário, tá? Mas você não vai ter profundidade. Formação, qualquer formação acadêmica você vai saber tudo que existe, mas sem profundidade. A profundidade vem depois com você se especializando. Seguramente, gente, na psicologia, com todas essas minhas formações, eu investi mais ou menos R$ 300.000. Mas o que fez a virada de jogo, e eu quero trazer essa segurança para vocês hoje, não foi o conhecimento puro em si, mas foi a aplicabilidade dele e o empenho de compreender que a comunhão cura. O empenho de saber que é o encontro que sara. E hoje a maioria das pessoas estão oferecendo ajuda sem disposição interna para esse encontro, sem entender de gente, sem entender de você mesmo, sem entender do outro. E com isso estão escravos dos próprios bloqueios. Porque a maioria de nós que viemos para cá para ajudar os outros, nós fazemos isso porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, tá? E aí, rapidamente, enquanto eu vou chamando aqui, peraí, eu quero que vocês escrevam para mim se isso faz sentido. E eu queria chamar rapidamente a Janine, a Lise e a Nara para falar um minutinho, tá, gente? Bem rapidinho, tá? Para trazer a experiência delas, para vocês verem. Porque eu quero que vocês saiam daqui verdadeiramente motivados a compreender que tudo isso que a gente falou existe, tá? É prático, é real. E eu vou esclarecer toda dúvida. Se você tiver aí um caso que você acha assim, não, isso não tem solução, eu quero te ajudar a resolver hoje, tá bom? Mas eu quero que as meninas falem para que vocês possam compreender um pouco mais. Pode ser? A Janine tá aí? Muita gente. Janine, se tiver, já levanta a mão. Liz e Nara. Tô aqui. Rapidinho, hein, A pessoal? Janine, boa noite. Janine também tá por aí. Tá, então pode começar, Tá? Liz, enquanto elas vão levantando as mãos. Então tá bom. Então, boa noite. Eu sou a Lise, eu tenho 46 anos, eu sou de São Paulo. E eu conheci a Mirella há 10 anos, praticamente, 10, 11 anos. E quando eu conheci a Mirella, eu era cliente da terapia convencional, de uma psicóloga, há 2 anos. E aí, quando eu conheci a Mirella, eu fiz uma sessão com ela. Ela morava em Goiânia, então ela vinha assim esporadicamente. Então, quando ela estava em São Paulo uma vez, fiz uma sessão com ela. O que foi muito surpreendente, assim, para mim, assim, explodiu mesmo a minha cabeça. Eu falei, caramba, o que que eu tava fazendo lá com a outra psicóloga, né? Mas é porque era assim, mais conversa, mais desabafa, ela falava o que eu tinha que fazer. E aí, nessa primeira sessão com a Mirella, eu resolvi, em uma sessão, o que não foi resolvido em 2 anos na psicologia convencional. Então, assim, é como se a Mirella tivesse, assim, com a mão dela, tivesse tirado a minha dor, assim, e o meu peso. Eu falei, caramba, isso é possível. Então, foi realmente muito libertador pra mim, foi surpreendente. Nunca mais larguei a Mirella, né? Tô aqui até hoje. Fiz todos os cursos, todas as formações com ela, mais algumas sessões. Eu achava que eu não ia casar, consegui casar. Eu queria ter filhos, eu engravidei, tenho minha filha, tenho minha família. Fiz transição de carreira, eu trabalhava no corporativo, comércio internacional, e hoje eu sou terapeuta. Eu mudei de área mesmo, fiz a transição. Questão financeira, isso eu já falei para a Mirella, eu já ultrapassei o valor que eu recebia no CLT, então para mim é uma vitória, né? Viver da terapia, e viver bem, assim, né? Bem satisfeita. E me aproximou muito de Deus. Então, assim, esse é um. Fico até emocionada, mais com um presente, né? O que eu ganhei, assim. Jesus comigo era algo que eu não dava muita bola, não. E mudou minha vida. Então, um conjunto de coisas, Tá né? bom, Lise. Gente, eu vou chamar rapidinho, tá? Só para que a gente possa, assim, eu acho que quando uma pessoa, ela divide, vocês vão poder ver isso depois, né? A gente ainda vai conversar, mas quando uma pessoa divide a experiência dela, né? Inclusive, uma das coisas bem importantes, assim, de quem faz a formação comigo, é que todos os alunos têm a oportunidade de, em algum momento, vir trabalhar comigo, né? De fazer parte do time. Porque, de fato, o meu compromisso agora é transferir para as pessoas isso que eu recebi, que eu acredito que é realmente um privilégio de Deus, né? Então, eu gosto que elas falem para que vocês possam se sentir motivadas e para que vocês possam realmente entender que o que a gente traz aqui é aquilo que é prático, porque se o seu atendimento não for prático, né? A Lise, por exemplo, é uma pessoa que eu amo muito, porque além de tudo ela é minha amiga. E hoje trabalhamos juntas também, né? E aí uma das coisas mais magníficas que eu achava é que naquela época eu não tinha ninguém comigo. Eu não tinha ninguém. Então eu ia para São Paulo, eu fazia um atendimento e passava 6 meses sem voltar. E aí quando eu via o resultado, às vezes eu voltava em 3 meses, mas às vezes eu ficava 6, às vezes eu ficava 8. Mas quando eu vi os resultados, eu falava, gente, isso não pode ficar só comigo, né? E aí, a Lise foi uma das minhas grandes inspirações, assim, a Lise, a Aline, por isso, inclusive, que eu chamei elas aqui para falar para vocês. Mas vamos bem rapidinho, porque a gente ainda tem uma parte importante, né, do nosso momento aqui. Janine Dourado, tá aí? Se tiver, já abre o microfone. Se não tiver, já vai a Nara. Gente, consegui. A Alice travou a gente aqui. Eu tô falando. Ah, é mesmo, gente, tem que liberar. Desde a primeira hora que você me chamou, eu tô aqui desesperada. Então vamos lá, Gente, Janine, conta aí. gente, meu nome é Janine Dourado. E eu quero dizer pra vocês que é o seguinte: tudo que a Mirella falou é verdade, mas ela não falou toda a verdade, porque é muito mais do que isso. Eu posso garantir, tá? Eu tive a minha vida transformada. A Mirella é minha amiga de Goiânia. Hoje eu moro em Brasília.
Fiz apenas uma sessão com ela lá atrás, uma só. Foi até na casa dela, que foi assim, transformadora para mim. Depois, mais para frente, eu ficava falando com ela que ela tinha que botar esse conhecimento para frente, que ela era o que vinha o Maia, ela foi ver pro digital. Eu consegui acompanhar, até que eu fui parar no processo terapêutico, que realmente transformou a minha vida. Eu tive, no máximo, até hoje na minha vida, 10 sessões. No máximo. Tá. Gente, ó, o que que eu vou pedir para vocês, Janine? Eu sei, assim, que quando a gente tem a oportunidade de falar, tudo que a gente mais quer é convencer as pessoas de que vale a pena. Só que não é para isso que nós estamos aqui. Eu queria que você compartilhasse, assim, ó, da sua experiência. Olha, quando eu fiz o método convencional, era assim, entendeu? Porque senão fica parecendo que a gente está fazendo um comercial e não que a gente está ensinando algo que é possível para todas as pessoas que estão aqui. Entendeu? Entendi. Então, Então, conta só, por exemplo, você, por exemplo, é uma pessoa que não era da área, né, que era não, advogada, advogada, hoje você é terapeuta, e você também passou pelo método convencional. Então, traz um passei. pouco da experiência, da história de vida concreta, entendeu, pessoal? Quem eu chamar aqui para falar, vamos focar nessa direção. O método convencional, para mim, eu não sou uma pessoa muito paciente. Então, eu chegava lá, falava, e a solução que me trazia era assim, vou dar um exemplo. Não tô nem querendo olhar na cara do marido. Não tem problema, você amanhã vai acordar, vai sorrir para ele e vai começar a tratar ele bem. E eu querendo matar. E assim, aquilo eu poderia ter em uma semana, duas, até conseguir. Mas depois eu voltava do mesmo jeito que era e eu não conseguia melhorar a vida. Melhorava por algum tempo só. E eu percebi que aquilo não era para mim. Com a terapia do inconsciente, eu percebi aonde estava o meu problema. Não estava nem no coitado do marido, estava comigo. E aí a gente tem aquela mania de culpar os outros. E a partir daí, com a autorresponsabilização, com o método do inconsciente, que é o que você explicou aí, que está no eu, né? Eu consegui realmente mudar de vida. Mudar de verdade as minhas relações, no meu trabalho, em todas essas coisas que o método me trouxe. E depois que eu terminei o processo, que eram 8 sessões, eu queria mais, porque assim, por mais que eu vi que eu já tinha encontrado a solução, eu queria aprofundar. Então, assim, eu entrei para a formação de terapeutas, nem foi porque eu sou advogada, nem foi para começar a atender. Mas a partir disso, eu comecei a aprofundar no conhecimento e buscar e querer mais e realmente me apaixonar por isso. E aí, hoje eu estou aqui, fui convidada este ano para participar do time Mirella Neri, com muita emoção, muito feliz e estamos aqui, né, em busca da cura do inconsciente, que a gente sabe que realmente faz sentido. Obrigada, Janine. E Nara, você sabe, eu vou só pedir, ao invés de falar com você, eu vou chamar a Aline, rapidinho. Porque a Aline, gente, ela tem um histórico de algumas questões da área de saúde mental, que a gente ouve todos os dias falar que depressão, ansiedade, né, não tem solução, que a pessoa que quer desistir da vida, né, ela não vai conseguir nunca encontrar alegria. A gente tem essas crenças na área da medicina. Então, vou pedir só para a Aline falar. Eu sei que a maioria. Gente, eu peço geralmente para pessoas do time, alunos mais próximos falarem, justamente para vocês entenderem de forma prática, ouvirem de outras pessoas, tá? E como a questão da saúde mental é o nosso maior desafio, e é claro, é que a gente nunca nega a importância da psiquiatria e o tratamento, uma das coisas, inclusive, que no processo a gente ensina, nós temos aqui um psiquiatra maravilhoso, né? Mas a gente precisa entender que os aspectos psíquicos, quando eles são resolvidos com profundidade, na maioria das vezes a gente consegue ajudar o cliente a sair do tratamento psiquiátrico. Então, Aline, sem comercial, né? Eu sei que vocês ficam querendo trazer todo mundo, a gente, né? Gente, observem que tá falando com vocês pessoas que não eram da área, né? Pessoas que não eram. A Aline também não era da área. Então, conta pra gente rapidinho, Aline, a sua história, sobretudo esse desafio com a saúde mental, E libera, gente, o microfone dela, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, peraí, fechou de novo aí. Pronto. Oi, gente. Eu sou a Aline, tenho 42 anos. Bom, como a Mirella falou, eu passei por bastante desafio. Assim, desde os 10 anos eu comecei a apresentar alguns problemas, transtornos alimentares, né? E depois, aí nessa época eu já comecei psicoterapia, né? E aí depois disso, na adolescência, idade adulta, tive depressão e síndrome do pânico. Então, assim, foram essas 3 coisas que me fizeram fazer aí 20 anos de psicoterapia tradicional, né? Passei por pelo menos 3 ou 4 profissionais de abordagens diferentes, né? E assim, todos eles me ajudaram a atenuar esses problemas, né? Os transtornos alimentares, a síndrome do pânico, a depressão. Mas assim, com nenhum deles eu consegui resolver, né? E aí, quando eu conheci a Mirella, através da Liz, né, que é minha prima, eu fiz o Movendo-se ao Êxito e fiz também 2 sessões com a Mirella. E assim, nessas 2 sessões e no Movendo-se ao Êxito, eu consegui realmente descobrir as causas raízes desses 3 problemas que eu tinha. E assim, eu não tive mais esses problemas, né? Minha vida ficou assim, outra coisa, ficou bem mais leve. Outra coisa também muito legal, muito maravilhosa, assim, que é fruto do trabalho da Mirella e minha família. Eu não queria ter filhos, né? Porque eu estava no processo de morte, né? Então eu não queria ter filhos. E assim, encontrei meu marido maravilhoso e hoje em dia tenho 2 crianças maravilhosas e estou muito feliz, assim. E enfim, então essa é a minha história de vida. E aí eu pensei, por que não levar isso para outras pessoas, né? Assim, salvou minha vida essa abordagem, eu preciso levar isso para mais pessoas. E aí eu estava na área de marketing, mas já não estava muito satisfeita, então comecei a fazer também a formação de terapia para poder mudar a minha profissão, né? E hoje em dia já estou mudando de profissão, já não trabalho mais com marketing, já estou começando a fazer os atendimentos e é isso, assim, estou muito feliz e queria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de passar por esse processo, assim. É muito transformador.
Obrigada, Aline. Gente, a Aline, para mim, é uma inspiração, né? Assim, ver o resultado dela toda vez que ela. Inclusive, Aline, eu não sei se você viu, antes da aula começar, começou um depoimento seu lá atrás, né? De você Ai, falando que sim. superou a depressão. Nossa, eu fiquei Ai, emocionada. que maravilhoso. E É é muita isso. leveza, assim, muita transformação. Obrigada, viu? Que Muito isso. obrigada. Nara, Obrigada. já já eu te chamo, tá? Já já eu te chamo, ok? Pode ser? Aquela. Gente, deixa ela falar rapidinho, porque ela fez uma cara de decepcionada. Pode falar, querida, pode falar. Se deixar, gente, as nossas aulas, elas são assim, a gente fica conversando até, né? Mas, olha lá, não, o pessoal tá gostando de ouvir. Fala, Nara, rapidinho. A gente já tá concluindo mesmo. Eu quero abrir para perguntas e respostas. Deixa eu te liberar aqui. Aí, Tá me fala ouvindo? rapidinho pra gente também, Nara. Olá, pessoal, boa noite. Mirella, eu estou aqui à disposição. Se quiser, eu espero. Tá, não, pode falar, Já que eu vamos lá. comecei. Então, gente, meu nome é Nara. Eu conheci a Mirella tem 2 anos. E tem 2 anos que eu mudei de vida. Então, assim, é um prazer estar aqui falando isso para vocês. E eu divulgo a Mirella para o mundo, para as minhas amigas, para a família, para todo mundo. Porque depois que eu entrei nesse processo, minha vida transformou. Então, quando a pessoa chega para mim, agora eu sou terapeuta, mas eu me formei em comunicação. E sempre trabalhei também, coincidentemente, com a Aline, com marketing. E nesse processo todo, eu conheci a Mirella através de uma amiga e comecei a seguir os posts. E nesses posts, eles já foram me incomodando, porque tudo que a Mirella posta trazia as dores que eu tinha em mim, que eu nunca soube curar, nunca fui no psicólogo, nunca fiz terapia, sempre busquei no esporte e para tentar aliviar o vazio, a dor, os traumas que eu sempre senti, né, na vida. Então, com isso, eu comprei os 2 cursos que a Mirella tem gravados, que ela vende, né, junto com o processo. Nós vendemos, que é o MAI e o DVI. Nessas aulas gravadas da Mirella, eu já fui conseguindo perceber, tomar consciência das minhas dores. E a partir daí, a Mirella lançou a formação, que foi a turma 2, né, que foi a que eu me formei. Então, quando eu cheguei nesse momento da formação da Mirella, eu comecei só de assistir, né, as aulas, eu já fui percebendo em minhas transformações, já fui tomando consciência. Eu só fui fazer o processo terapêutico no final, né, do curso da Mirella. E desse momento eu já consegui transformar minha vida, já foi tudo mudando, tudo foi acontecendo. Mas para comprar a formação, gente, por que que eu entrei? Eu estava na dor de um relacionamento, na escassez com dinheiro, nada, tudo parado, e na CLT, né, recebendo 2 salários por Morando com mês, os pais. morando com os pais, atrapalhando o casamento deles, achando que eu mandava na casa deles, um caos. E com isso tudo, né, assistindo suas aulas ao vivo, suas aulas gravadas, eu fui me tratando, percebendo, me curando. Enfim, resumindo, eu me formei. Quando eu me formei, né, Mirella, um ano atrás, eu já tinha algumas clientes me esperando, porque sabia que eu divulgava, falava demais sobre o processo que estava transformando em mim, e todos vendo minha transformação. E aí, elas já estavam me esperando. E eu já percebi que não conseguia mais trabalhar na área que eu estava, né, minha área de formação. Então, o que que eu fiz? Uma transição e hoje eu estou atendendo, já tem um ano, eu já tenho os meus clientes né, fixos, não, jamais, os clientes que vão indicando. Então, o processo são 2 meses. Então, um vai indicando o outro para mim. E sair da casa dos meus pais, tá uma maravilha o relacionamento com eles. Tô ganhando, acho que 5, 10 vezes mais do que eu ganhava. E, enfim, eu me libertei. Então, quando a pessoa chega e me pergunta, Nara, como que é isso? Me explica, vale a pena fazer esse processo? Eu falei assim, ó, eu larguei a minha profissão, eu mudei, eu me transformei. Hoje eu sou uma pessoa feliz, tranquila, sem dores, sem traumas. Claro que ainda tem um pouquinho lá, né, Mirella? A gente nunca vai parar de Isso é um tratar. ano, né, gente? Pro resto da vida a gente vai ter as coisas para cuidar. E viver tranquila, segura, sem medo, sem vazio, sem tristeza é o que eu vivo hoje. Então, assim, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar que eu conto como que minha vida tá. Então, é E isso, só vive te agradeço. na liberdade. Nara, vai ter um curso aí. Aí ela vem, né? Gente, Exatamente. e se tem uma coisa que é gostosa pra gente, é a liberdade do domínio da própria agenda, sobretudo quando você faz online, né? Hoje as pessoas não estão querendo muito presencial. Aqui nós fazemos tanto online quanto presencial, né? Mas essa liberdade de, eu quero viajar amanhã pra praia e vou atender de lá, é magnífico, né? Pessoal, vamos lá, já tem algumas pessoas, muitas pessoas que estão aqui já estavam na lista de espera para terem a oportunidade de seguir com a gente, né? De poder fazer a formação. Eu vou apresentar aqui rapidinho, em 5 minutinhos para vocês, tá? Isso, a Renata já tá pedindo, ó, quero detalhes da sua formação. Eu vou passar agora esses detalhes, porque eu não posso ser negligente com essa oportunidade, né? Mostro para vocês uma saída, ajudo vocês a ver uma luz no fim do túnel e de repente mudo de assunto, não dá, né? Então eu vou apresentar rapidamente como é que funciona a formação. Eu vou abrir a oportunidade para quem quiser seguir com a gente, né? Para que a equipe possa realmente identificar essas pessoas. Não é simplesmente, vamos abrir hoje matrícula, você já cumpre imediatamente. Não, agora nós vamos fazer uma seleção prévia, rapidinho, né? Perceber se você tem o perfil mesmo, né? Se essa oportunidade é para você. E aí você concordando, você já pode começar hoje, você já pode começar a acessar as aulas hoje mesmo. Ao final, depois desses 5 minutos de apresentação, gente, vai ser 5 minutos mesmo, tá? Detalhes, depois a equipe passa para vocês. Eu vou abrir o microfone para a gente tirar dúvidas, inclusive da formação, tá? Se quiser mais detalhes, aí a gente pode abrir o microfone, ou vocês vão colocando no chat, Lisa, já vai separando para mim, tá? Já estamos quase terminando. Alguns minutinhos a gente já termina. Acho que a parte mais importante é a parte das perguntas, né, gente? Para tirar as dúvidas. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui para a gente seguir. É aqui. Ok?
Então, vamos lá, gente. O que que tem nessa formação? A formação, ela é composta por aulas gravadas. Nessas aulas gravadas, eu vou ensinar tudo, cada passo a passo do atendimento. Primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, quarta sessão, tudo, tá? Linguagem projetada no inconsciente. Vocês vão receber um programa que chama Movendo-se ao Êxito, que é esse que a Aline falou, várias delas chamaram de MAI. Ele também tem aulas gravadas, tá? Ele tem uma curadoria de livros e filmes que vão dar uma direção para aprofundar no conteúdo dele. Nesse programa, gente, vocês vão entender de gente. Nesse programa, vocês vão entender como o inconsciente funciona em todos os papéis da vida do seu cliente, tá? As aulas, elas são gravadas detalhadamente para que você possa ver e rever quantas vezes você precisar. Esse programa todo é feito com imagens. Vocês viram aqui que as imagens, elas trazem profundidade para o aprendizado. E as imagens falam direto ao inconsciente. Então, ele é todo programado dessa forma, tá? Outra coisa, as aulas da formação, elas também são aulas ao vivo, tá? Nós também temos aulas comigo. Temos o programa De Volta ao Início, que é específico para casais. Aqui, gente, a gente vai trabalhar um ponto muito importante. A maioria dos problemas do seu cliente na relação de casal é porque ele e ela não conseguiram se desprender dos pais. Então, não adianta você tratar o casamento, você tem que tratar o desprendimento dessas pessoas da sua família de origem, né? Então, aqui a gente trabalha isso e todas as fases e todos os pontos fundamentais do casamento, que é uma das coisas mais importantes da vida, que inclusive afeta o nosso profissional, né, o nosso financeiro e a maternidade, tá? Temos um treinamento também que eu dou junto com o Rodrigo, que é específico para quem deseja tornar o próprio consultório uma clínica e fazer a clínica expandir, ok? Mas a coisa que eu tenho mais orgulho de apresentar para vocês hoje é o estágio supervisionado. Por quê? Porque o estágio supervisionado, gente, era um sonho que eu tinha desde o início. Porque eu pensava assim, a pessoa precisa ir se curando à medida que ela aprende a curar. Só que no começo eu não conseguia colocar o estágio, porque eu não tinha muitos alunos formados, né? E hoje é completamente diferente. Eu tenho um time maravilhoso comigo, né? Então elas supervisionam, eu também supervisiono, né? A minha supervisão é nas terças-feiras, que é o dia da aula, né? Mas elas supervisionam os atendimentos que vocês vão fazer, tá? Eu faço a supervisão coletiva, elas também, vocês vão estar atendendo e sendo atendido. Com isso, vocês vão se curando enquanto vocês aprendem a se curar. Gente, eu conheço poucas formações que oferecem isso, acho que quase nenhuma, né? Nessa profundidade com esse time tão competente, eu tenho certeza que nós somos os melhores desse país, né? Então, isso significa que à medida que você aprende, você também se cura. Além disso, gente, nós vamos ter participações extraordinárias, tá? Nós temos aí o Dr. Felipe Batistella, que para mim é o melhor psiquiatra desse país, que compõe o nosso time, e ele ensina a psiquiatria usando medicações de forma mais saudável, sem dependência e com certeza, num caminho de precisar da medicação, mas se liberar logo dela, tá? O Orlando Costa, não sei se vocês conhecem, todos eles são influenciadores, tá? O Orlando Costa, gente, ele tem uma comunidade de homens bem bacana, eu gosto de trazer ele para que vocês compreendam uma visão masculina, né, do inconsciente, ele tem um trabalho muito bom com solteiros, tá? A Raquel, ela é estrategista digital, ela foi estrategista do Pablo Marçal, do Paulo Vieira, ela foi do Bolsonaro, né, e de várias outras celebridades. O Piero também. Ela vai estar aqui ensinando para vocês sobre as mídias sociais, porque uma das coisas que a gente mostra muito aqui, ensina para vocês, não só a parte técnica, mas a gente também ensina sobre vendas, porque você vende o tempo todo, né? Atendimento você pode ser o melhor profissional do mundo. Se você não sabe convencer o seu cliente a adotar aquilo que você está falando, você já perdeu. Então, mesmo que você não saiba, né, um dos pontos principais que você precisa aprender é sobre vendas. E eu ensino alguns aspectos bem importantes sobre vendas para vocês. E o Rodrigo também, gente, esse é o meu amor. O amor da minha vida, ele está sempre aqui com a gente, né? E ele vai compartilhar com vocês um pouco da experiência dele. O Rodrigo, hoje, na área de gestão de clínicas, é um dos mais reconhecidos do país, né? Ele tem clientes no mundo inteiro e ajuda os seus clientes a dobrarem o faturamento, então ele vai trazer essa experiência para vocês. O Éden Davanço, não sei se vocês conhecem ele, mas ele hoje apresenta, tem um canal no SBT, tá? Tá no Poder da Família, é sócio do Cacá Diniz, esposo da Simone, e também do João Kepler, né? Ele vai trazer a visão dele de empresário para vocês. A Sandra Ganzer, gente, é sócia do Neymar, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Ela vem também falar de empreendedorismo. Mirela, por que você está trazendo duas pessoas do empreendedorismo? Porque eles empreendem e compreendem que o resultado do empreendimento vem da capacidade de empreender, vem do autoconhecimento e também da unidade em família. Então, é para inspirar vocês, trazer clareza e direção, abrir a visão de vocês. Aqui, gente, eu trabalho com vocês de maneira muito profunda, tá? E para falar dos aspectos físicos, assim como o Dr. Felipe Batistella, nós temos o Dr. Bruno Montesi, que também é um influenciador. Hoje o Dr. Bruno deve estar com quase 3 milhões de seguidores, o Dr. Felipe mais de 1 milhão e pouco, né? E também com uma experiência gigantesca na área de alimentação e domínio do corpo, compreendendo os fatores inconscientes. E o Rafa Raio, que é da equipe do Pablo Marçal, né? Hoje está em Orlando, responsável pela plataforma internacional. E todas essas pessoas, gente, se vocês quiserem hoje marcar de forma individual com eles, vocês vão ter
que paga uma fortuna na agenda, né? E com exceção da Raquel, que por ser estrategista está mais nos bastidores, né? Então, ela faz um trabalho direto, né? Agora, os outros não, eles nem trabalham mais com atendimento individual. Acho que só o Dr. Felipe Batistelli, se eu não me engano, a consulta hoje dele está em R$ 1.500, né? Então, assim, vocês vão poder falar com eles e tirar todas as dúvidas que vocês quiserem e principalmente se inspirar e abrir a visão de vocês, porque nós não somos só terapeutas, né? Nós somos profissionais que promovem cura. E eu quero dizer uma coisa importantíssima para você. Se você ainda não entendeu o momento que nós estamos, considerando a inteligência artificial, eu vou colocar lá no grupo, gente, permaneça no grupo, tá? Que eu vou aprofundar com vocês em algumas questões importantes. Uma delas é que a inteligência artificial já está engolindo a nossa classe. Quem trabalha com terapia de conversa não tem como sobreviver no mercado atual, ok? Bom, vocês vão ter também uma mentoria estratégica com o meu time. Eu vou colocar o meu time à disposição para ensinar para vocês como gerir as redes sociais, tá? Aquelas imagens lindas, aqueles carrosséis extraordinários, né? Como ganhar seguidor, ok? Para quem quiser, eu sugiro que você queira, porque não dá mais para ficar fora disso, né? Nem que seja para que a sua rede social seja um cartão, né? Para as pessoas chegarem e saber mais sobre você. É importante a gente fazer. Gente, então aqui vocês estão vendo que essa formação, ela vai muito, mas muito além do conteúdo técnico. Tá? Além do conteúdo técnico, vocês vão ter oportunidade de viver, né, essa relação de comunhão com a gente, né? As aulas ao vivo, vocês vão ter acesso a pessoas que talvez vocês não teriam em outro contexto, para abrir a visão e, principalmente, vencer essas mudanças que estão acontecendo no mercado agora. Né? Depois eu vou passar uma reportagem para a gente falar mais sobre isso, porque se deixar, gente, eu continuo a aula aqui e a gente fica até amanhã. Mas vamos para as perguntas e respostas. Hoje, exclusivamente hoje, vocês vão ter uma oportunidade única. Tá? Na formação, tem as aulas ao vivo, uma vez ao mês comigo, às terças-feiras. Essa aula ao vivo, na sequência, nós temos uma supervisão, você pode trazer os seus casos, suas dúvidas, o que for. Gente, eu começo às 7, mas eu só paro a hora que vocês estão cansados. Quem é aluno meu, conta aí se eu sou daquelas de recuar. Eu não sou não, gente. Enquanto vocês tiverem fôlego, eu vou estar firme, entregando o meu máximo, o meu melhor, e para além do que vocês conseguem imaginar, tá? Então, vocês vão ter essa oportunidade comigo, também vão ter acesso às terapeutas do time, elas também vão dar aula para vocês. Eu resolvi convidá-las porque, assim, eu tenho o time mais competente desse país e eu quero dividir isso com vocês. Nós andamos em comunhão, eu confio nelas, elas trabalham com o meu nome, elas trabalham da melhor maneira possível. E uma das coisas que eu entendi é assim, o aluno, ele fica muito naquela, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Então, quando as terapeutas entram contando da realidade delas, inclusive daqui a pouco eu quero até pedir para a Cecília para falar, porque elas são psicólogas e eu quero, vocês viram várias pessoas que não estavam na área, né? Talvez seja bom agora vocês ouvirem as duas que são da área da psicologia, porque eu acho que é muito diferente a visão de quem é da área daquelas que não eram da área, né? Então, assim, elas vão dividir com vocês a experiência delas e a maturidade delas e a sacada que elas têm para essa mudança de nível, acho que ajuda muito vocês, né? Então, assim, vocês vão ter oportunidade de estar diretamente com elas também, tá? Vão ter acesso a estudos de caso, a supervisões gravadas, né? E aulas teóricas para vocês voltarem, anotar e fazer o que for, que vocês quiserem. Ok, gente, então vamos falar do investimento, tá? Só que antes de falar do investimento, eu quero que você calcule, né, qual é o preço, de fato, que você acha que tem você ter autoridade nos seus atendimentos. Quanto custa isso? Qual é o valor disso, né? Quanto que vale a restauração de uma família? Quanto que vale uma pessoa superar transtornos mentais que a medicina diz que não tem cura? Quanto que vale você ser tratada com dignidade e respeito e receber reconhecimento por aquilo que você entrega? E, principalmente, quanto é que vale você deitar no seu travesseiro e descansar na certeza que você não está mais enxugando gelo? O que você está entregando realmente é uma cura definitiva, tá bom? Eu falo isso, gente, porque para mim tudo isso nunca teve preço. Por isso que eu invisto tão alto. Quando eu falei para vocês, gente, tem alguém que está riscando a tela, acho que sem perceber. Né? Só observa, por favor, Pablina, se tiver jeito de identificar quem é e apagar aqui para mim, tá? Então, assim, eu quero que vocês compreendam isso, porque independente se vocês forem selecionados para seguir com a gente ou não, eu quero que vocês saibam o seguinte, o dinheiro está a serviço da vida. O dinheiro está a serviço da solução. Ele nunca falta para quem realmente está disposto a fazer o essencial. Vocês tiveram várias provas disso aqui, tá? Então, não vai faltar para você. A gente não tem problema com dinheiro. Dinheiro para a gente é recurso. Quando eu apresentei esse investimento, a Pablina ainda falou assim, uai, mas você colocou 300 mil? 300 mil foi que você investiu nos últimos 2 anos aqui no digital. De fato, aqui, para estar aqui hoje, entregando conteúdo gratuito na internet, só esses últimos 2 anos eu já investi mais de 300 mil, além daqueles 300 mil que vocês viram. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, assim. Para mim, não tem alegria maior de saber que eu levanto todos os dias e milhões de pessoas aprendem com o conhecimento que eu entrego de forma gratuita. Hoje, se as pessoas quiserem fazer um processo comigo,
a maioria delas não vão conseguir, porque o meu processo hoje, ele custa 100 mil reais. Até o início do ano, ele custava 40 mil reais. Hoje, ele custa 100 mil, porque eu simplesmente não tenho como atender todo mundo que chega. E para mim, não tem preço em dizer para essas pessoas, eu tenho um time, eu tenho muitos alunos, e você pode ir até eles. Tá? E quando eu falo isso para vocês, gente, é para vocês entenderem que se é possível para mim, se é possível para o time, é possível para você. E eu fui aquela profissional que, para mim, o meu maior compromisso não é só com você, é com a nossa nação. Eu acordo todos os dias dizendo para Deus que eu vou honrar o compromisso que eu fiz com ele, de ajudar a nossa nação a sair desse ranking de ansiedade, de depressão, de separação, de crianças adoecidas, de criança tomando Ritalina. Esse é o meu compromisso. Só que eu pensava no início da minha carreira que eu cobrava pouco porque eu tinha que ajudar o social. E quanto mais eu cobrava pouco para ajudar as pessoas que não tinham condição, que são as pessoas que mais precisam, menos eu conseguia, porque mais eu tinha que investir na carreira e o que eu cobrava não pagava o que eu precisava investir. Vocês compreendem isso? Até eu entender que não é assim que funciona. Eu preciso cobrar de forma condizente ao que eu estou investindo. E quanto mais eu investir, mais eu crescer, mais condição eu tenho de ajudar as pessoas. Tanto é que hoje eu consigo, com um influenciador de 2,5 milhões de seguidores, vir aqui entregar um conteúdo para vocês. Pela relação que eu tenho com eles. Pelo relacionamento. Vocês compreendem isso, gente? E hoje eu tenho condições de... Hoje, as nossas redes sociais, esse mês, bateu 11 milhões de visualizações. Isso é totalmente gratuito. As pessoas recebem de forma gratuita. E todos os dias eu ouço, Mirela, as suas redes sociais me ajudam mais do que a minha terapia. Mais do que a minha psicanálise, mais do que as constelações familiares que eu fiz e daí por diante. Então, se você quer ajudar mesmo, queira atender pessoas que têm influência. Hoje eu não posso atender todo mundo, mas um artista que eu atendo, um influenciador que eu atendo, que tem 20 milhões de seguidores, ele divulga tudo isso que eu estou ensinando para vocês numa escala gigantesca. E assim a gente vai tomando conta do nosso país, ok? E é para isso que você está sendo chamado. Você não está sendo chamado aqui para fazer um cursinho e aprender sobre técnica. Você está sendo chamado aqui para mudar a sua postura, para aprender sobre comunhão, para compreender que você tem o poder de realizar milagres, de realizar cura, porque esse poder foi dado por aquele que te criou. E que se você caminhar nos princípios, né, que ensina, que realmente promove cura, isso vai acontecer da forma mais rápida e breve possível, porque o mundo precisa, tá bom? Então, vamos lá, sobre o investimento. Se a gente fosse cobrar, calma aí, tá, gente, que o preço não é esse, não. Se a gente fosse cobrar os produtos que estão entregues na formação de forma separada, só a formação, as aulas gravadas, com a técnica e etc e tal, seria 12 mil. O estágio supervisionado, quase 5 mil. A mentoria com o meu time, gente, isso não está disponível para ninguém, tá? Porque eles trabalham com exclusividade. Nós colocamos um preço aqui por performance, mas se vocês forem contratar, eles não vão atender porque não podem, trabalhar com exclusividade, né? O Movendo-se ao Êxito, 1.997. Você pode comprar ele avulso, não tem problema. O De Volta ao Início, 997, o TPI, 997, o encontro com as pessoas que eu coloquei, que são participações extraordinárias, não tem preço, né? Então, gente, tudo isso ficaria em 23.804, tá? Esse é o preço. Se vocês forem ver o que eu investi, o que hoje é para estar comigo, para receber meu atendimento, gente, se você for com base naquele preço que a gente falou lá, né, e a gente pensar assim, ó, que uma faculdade de psicologia são 1.800 e alguma coisa de dias, e a formação, a gente trabalha aí numa média de 365 dias, nós estamos falando aí de uma economia de tempo de 1.400 dias, né? E quando a gente fala da economia de preço também, não se compara, né? Então, hoje nós vamos ter uma oferta especial, o valor da formação é esse. Hoje vocês vão receber um desconto de mais de 50% para entrar hoje, tá? 12 vezes de 1.248,18 no cartão ou à vista por 12.140, tá? E aí, o que vocês precisam entender? Nós não vamos passar o link agora. Eu vou passar... Gente, anota isso, porque tem muitas pessoas aqui, tem muitas pessoas no YouTube, tem muitas pessoas nas outras redes sociais, tá? E a gente precisa... Essa promoção é até hoje, ó, matrícula só até hoje, com um desconto, além do desconto que a gente deu, de mais R$2.000. É isso, Fablinho? É, né? Gente, eu pergunto porque eu com números... tá escrito aqui, eu falei isso mesmo, que eu tenho medo de errar, né? De 12.140 por 10.140 à vista. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A equipe não tem autorização para abrir exceções, tá? Esse desconto vai até hoje, à meia-noite, que é a forma de eu privilegiar quem estava na lista de espera, quem ficou aqui até o final. Mirela, mas eu não tenho nem por onde sonhar isso. Preencha a ficha de interesse. Libera, pessoal, no chat agora a ficha de interesse. Nós vamos colocar aí no chat. Você preencha a ficha de interesse. Preencheu a ficha de interesse, a equipe já vai ler
e autorizar algumas pessoas a entrarem, a participar, ok? Nós já vamos avaliar agora. Dentro de 10 minutos, essas pessoas já vão ser convidadas a entrar. Já vai fazer parte com a gente, ok? Se você preencheu e não foi chamado, você pode perguntar depois o motivo. Se você não foi selecionado, o que aconteceu? Tá bom? Mas, gente, esse desconto é hoje. Quem me conhece sabe que eu não sou de blefar. Isso é bem importante vocês compreenderem, tá? Tô aqui entregando o meu melhor. Agora, e no cartão, ó, gente, 12 de 1.042. 12 de 1.042 significa que se você tiver um paciente, um único paciente por mês, pagando R$ 250, você já pagou o seu investimento aqui. Tá bom? Ok? 1.200 e pouquinho, né, gente? 1.200, um pouco mais de 1.250. Ok? Um pouco mais de 250, R$ 260 a sessão. Um por mês, você já pagou a sua formação. Combinado, pessoal? Então, vamos lá. Para dúvidas agora. E boa sorte. Ainda tem mais. Peraí, gente. Matrícula. Essa parte é a parte que eu mais gosto, gente. Já estava esquecendo dela. Eu fico doida para ir já para perguntas e respostas, que eu gosto de interagir. Vamos lá. Gente, então só hoje, para os 10 primeiros matriculados hoje, vão participar de um sorteio de uma sessão individual comigo. Essa sessão pode ser online, ok? Você pode vir ou até Goiânia ou até São Paulo e a gente fazer essa sessão também presencial. Vai ser um sorteio, a gente vai pegar os 10 primeiros e vamos sortear. Também estarão convidados para jantar comigo e meu marido em Alphaville. Gente, essa é a parte que eu mais gosto, sabe por quê? Para mim, relacionamento é mesa posta. É sentado, comendo uma comida boa, bebendo algo bom, mas principalmente conversando. Abraço e tudo mais. Compartilha história e bate-papo, tá? Então, as pessoas que participarem hoje, que entrarem hoje, vão ganhar esse jantar comigo e com o Rodrigo em Alphaville. Fiquem tranquilos que a gente vai planejar de maneira que fica viável para vocês irem até lá. E nós vamos ter também um encontro online exclusivo com grupo pequeno. Gente, esse encontro é com grupo pequeno. Mirela, mas se entrar 100 pessoas, eu vou fazer vários grupos pequenos. Esse encontro ele não vai ser gravado. Mirela, por que você põe isso? Porque muitas pessoas têm a vontade de conversar comigo de maneira mais isolada, né? De ter uma oportunidade mais próxima. Então, essa é a oportunidade, tá? Várias oportunidades, ou no encontro individual, ou no jantar, ou no encontro online, ou nas 3 coisas, ok? E acho que é isso, né, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu concluí. E vamos para... e tem um bônus. E ainda tem um bônus com as terapeutas. 5 primeiros matriculados vão ganhar uma sessão terapeuta com o meu time. Agora é isso, né, gente? A nossa equipe avaliará a sua ficha e entrará em contato com você ainda hoje, gente. Tá bom? Então, a gente vai para as perguntas e respostas e vocês já podem preencher a ficha e mandar, porque elas já vão avaliando. Se você já for aprovado imediatamente, você pode receber a matrícula. Mirela, mas e se eu for aprovado, mas não teve tempo de ver alguns detalhes? A equipe pode te aprovar. Depois, se a gente for ver esses detalhes e, por acaso, você não puder participar, aí a equipe te devolve o dinheiro. Nós te devolvemos o dinheiro. Tá bom? Vamos lá, Jane, pode abrir. E, Lise, faz um favor para mim. Eu vou pedir para você anotar as perguntas principais. Acho que você já estava fazendo isso, né? Sim, já está separadas do chat, tá? Tá. Tá. Ok. E aí, eu vou pedir para... Você já está separando, né? Eu estou vendo aqui um comentário da Daiane, estou vendo que o Pedro está aqui com a gente, né? E, gente, eu vou pôr também a Cecília e a Fran para falar um pouquinho. A gente vai intercalando, pode ser? Eu vou ouvir a Jane, na sequência eu falo com a Cecília, com a Fran, depois com o Pedro, porque eu acho muito importante a opinião, a percepção delas que são psicólogas, tá? Porque tem muitos psicólogos aqui. Fernanda também, se quiser falar, porque a Fernanda é pastora, né, gente? Isso ajuda muito, tá? Então, a gente vai intercalando. Eu vou chamando e tudo vai acontecendo bem. Vamos lá, Jane, pode abrir o microfone. Não. Tá. Vamos lá, Jane, pode abrir. Peraí. Aí, abriu. Olá, boa noite para Olá, todas. boa noite. Eu quero te dar os parabéns, porque o trabalho que você faz é muito bom. Eu estou te ouvindo aqui, você encarou o mundo espiritual, e todo esse processo que você está falando é bíblico. Então, assim, eu só te ouvi. Infelizmente, eu não vou continuar com vocês aqui, porque eu tenho que acordar bem cedo amanhã, eu vou dormir. Mas, assim, parabéns. Você está indo pelo caminho certo. Você falou sobre maldição hereditária, com outros termos. Você falou sobre o encontro com Deus. Você falou sobre o amor a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente primeiro ama assim, para depois transbordar para o outro. Então, assim, eu fiquei observando e pegando, e você falando, e eu fazendo as conexões, né, com a minha realidade terapêutica. Então, parabéns, certo? Você vai pelo caminho certo.
Super indico, só em ouvir esse trabalho que você está falando para as meninas que estão aí, para se inscreverem mesmo, que é algo assim muito incrível. E eu vou te acompanhar no YouTube, vou continuar te acompanhando. A minha terapia é uma terapia que foi criada por mim, então eu não quero muitas interferências ou muitas parcerias para não haver como é que eu posso dizer? Um desencontro, porque eu e o Espírito Santo, eu costumo dizer que ele é meu mentor. Mas, sim, eu gostei muito, eu venho ouvindo muita gente, eu venho pesquisando muita coisa, lógico, que a gente precisa se inteirar, se atualizar, né? Mesmo que Deus esteja ali controlando a gente, nos dando a direção. Precisa porque, principalmente, a gente precisa conhecer gente. Eu tenho 19 anos como evangelista, eu ouço muito, eu falo muito, eu direciono muito. E muito bom, parabéns. E eu super indico mesmo. Quem quiser fazer esse trabalho com você vai estar no caminho certo, direitinho. Quero te dar boa noite, amei conhecer você. Obrigada, Maravilhosa. Jane. Jane, eu vou te falar que eu já estou te esperando. Porque a Oh, missão que vem do Espírito Santo não tem jeito, o caminho é um, a comunhão cura. Muito do que eu recebi aqui, de fato, foi sobre direção, né? Iluminação dele. Eu falo que o meu devocional era estudando e conversando com ele. Mas por que que a pessoa está repetindo? Ele falava, estuda isso, isso. Aí eu ia pesquisar, encontrava o livro, e aí é isso. E agora isso, e aquilo, né? Então foi tudo na direção dele. E uma das coisas que as pessoas mais testemunham aqui é a aproximação do Espírito Santo, né? E esse discernimento, olha o tanto de cabecinha fazendo assim, ó. Né? E esse discernimento que a gente recebe. E eu só quero te dizer uma coisa, querida. Não é bom que um homem ande só. Você ainda não chegou o encontrou um povo, tá? né? Nós Mas estamos te tudo bem. esperando. Futuramente, quem sabe a gente não se encontra aí nessa caminhada. Agora, eu tenho certeza de que tudo que eu ouvi é tudo que ele transmite para mim, é tudo que é bíblico. Parabéns por você confrontar a psicologia, porque foi o que eu mais me afastei da psicologia, foi não poder falar sobre essa questão. Porque nós não somos só físicos, nós somos espirituais. Então, se você tratar espiritual, você não vai conseguir tratar também com o físico. Então, tem que haver o equilíbrio. E eu vi tudo isso em você. Foi ótimo assim te conhecer, viu, Mirela? Infelizmente, eu não fico mais. Eu preciso dormir. Geralmente, eu acordo 4h30, 5 horas da manhã. Tá E bom, eu sinta meu abraço, Mas eu viu? tô aí Eu com tô você. te esperando. Que Deus te abençoe. Lá na frente, Tá com bom? certeza. Um Tá bom, abraço. obrigada. Gente, vou falar rapidinho com a Fran e passo pro Pedro. Pode ser, Pedro? Tô feliz demais de te ver aqui. Vamos lá, Fran, abre rapidinho. Vou pedindo para as meninas irem e trazendo um pouco da experiência delas. Gente, vocês podem colocar a pergunta se for específica para elas, tá? Coloca aí que a Liz está anotando tudo. Vamos lá, Fran. E preencham a ficha de interesse. Espera aí o microfone. Aí, abriu? Não, peraí. Ah, não? Aí. Eu acho que tem mais de uma pessoa tentando abrir. Aí. Você está tentando abrir? Não? Peraí. Eita. Aí, Boa pronto. noite, agora deu certo. Deu. Boa noite, eu sou a Franciele, eu sou formada em psicologia, então desde a adolescência eu tinha um vazio e muitas dúvidas e questionamentos sobre a vida. Então eu fiz psicologia e durante a faculdade eu fiz psicoterapia com uma psicanalista 3 vezes na semana, 5 anos. Então conscientemente eu fui para terapia porque eu tinha um conflito com o pai. E durante o processo da psicoterapia eu fiquei com muita raiva da mãe, né? Porque foi essa mãe que me trazia os problemas do pai. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei com muita culpa, né? Porque os pais pagavam a faculdade, pagavam a psicoterapia. E quando eu me formei, e eu fui para o consultório, e eu também fiz especialização em psicanálise, quando eu fui para o consultório, o que eu mais precisava era trabalhar em segurança, o posicionamento e os relacionamentos, porque eu era salvadora, eu não podia pagar, cobrar dos clientes. Eu tinha dó, porque eu tinha que salvar as pessoas. E os meus relacionamentos